Camila Marinho nunca imaginou que salvar uma casa pudesse custar a própria liberdade. Naquela manhã, enquanto o céu ainda estava cinzento sobre a pequena cidade de Petrópolis, ela segurava uma carta do banco com as duas mãos trêmulas, como se aquele papel fosse uma sentença. E de certa forma era. A casa onde ela morava com a mãe e a irmã caçula seria tomada em poucos dias, caso a dívida deixada pelo pai não fosse paga. Não era apenas um imóvel antigo, com paredes marcadas pelo tempo e janelas que rangiam quando o vento da serra soprava forte. Era o último pedaço de chão da família. Era o lugar onde sua mãe ainda sorria, mesmo sentindo dores. Era o quarto onde sua irmã Clara guardava cadernos, sonhos e uma inocência que Camila fazia de tudo para proteger. Era o retrato de tudo que elas tinham perdido e, ao mesmo tempo, de tudo que ainda precisavam salvar. A cozinha estava silenciosa. O café esfriava sobre a mesa e o relógio na parede parecia fazer questão de lembrar que o tempo estava acabando. Dona Lúcia, mãe de Camila, estava sentada perto da janela, coberta por um xale azul desbotado. A doença havia diminuído seus passos, roubado sua força e transformado tarefas simples em batalhas diárias. Mesmo assim, seus olhos continuavam atentos, cheios daquele amor que só uma mãe carrega, um amor que entende tudo antes mesmo que a filha diga qualquer palavra. Clara, a irmã mais nova, fingia procurar algo na mochila, mas Camila percebeu que ela estava ouvindo. Aos 16 anos, Clara ainda tentava parecer forte, mas suas mãos denunciavam o medo. Ela apertava o zíper da mochila com tanta força que parecia tentar segurar o mundo inteiro ali dentro. Camila respirou fundo, dobrou a carta e colocou o papel sobre a mesa. Não queria chorar, não na frente delas. Chorar seria admitir que estava sem saída, e ela não podia se dar esse direito. Desde que o pai morrera, deixando contas, empréstimos e promessas que nunca poderia cumprir, Camila havia se tornado a coluna daquela casa. Trabalhava durante o dia em uma pequena floricultura no centro, fazia doces por encomenda à noite e ainda cuidava da mãe quando a dor apertava. Ela não reclamava, apenas seguia, mas naquela manhã, pela primeira vez, sentiu que todo o esforço talvez não fosse suficiente. Foi nesse silêncio pesado que o celular tocou. O som pareceu alto demais dentro da cozinha. Camila olhou para a tela e reconheceu o número do advogado que havia procurado dias antes, quase sem esperança. Atendeu devagar, tentando controlar a voz. Do outro lado, o Dr. Álvaro falou de um jeito cuidadoso, como quem carrega uma notícia estranha demais para ser dita sem preparo. Ele disse que havia surgido uma possibilidade. Não era empréstimo, não era renegociação, não era ajuda de caridade. Era uma proposta incomum, urgente e, nas palavras dele, financeiramente irrecusável. Camila franziu a testa. Seu coração bateu mais forte antes mesmo de ouvir o resto. Então veio o nome, Vicente Martins. Ela conhecia esse nome. Todo mundo conhecia. Vicente Martins era dono de uma das maiores construtoras do estado, herdeiro de uma família rica, influente e cercada de comentários. Diziam que ele era inteligente, frio, arrogante e incapaz de confiar em qualquer pessoa. Diziam também que nunca fazia favores, nunca sorria por educação e nunca permitia que alguém se aproximasse de verdade. Para a cidade, Vicente era um homem de sucesso. Para quem trabalhava com ele, era um homem de pedra. Para Camila, até aquele instante, era apenas um nome distante em manchetes e conversas alheias. Mas, naquele dia, Vicente Martins entrou em sua vida como uma tempestade. O advogado explicou que o avô de Vicente havia deixado uma condição no testamento. Para assumir a parte principal da herança e manter o controle definitivo dos negócios da família, Vicente precisava estar casado antes de uma data específica. Faltavam poucas semanas. Não servia namoro, noivado ou promessa. Tinha que ser casamento legal, registrado, público e convincente. Caso contrário, a herança passaria para parentes interesseiros, que estavam esperando uma falha dele para tomar tudo o que pudessem. Camila ficou muda. Sentiu o sangue fugir do rosto. O advogado continuou. Vicente não queria uma esposa de verdade. Queria um acordo. 6 meses. Um casamento de mentira. Depois desse prazo, separação discreta, sem escândalos, sem cobranças e sem laços. Em troca, ele pagaria toda a dívida da casa, garantiria o tratamento de Dona Lúcia e ainda deixaria uma quantia suficiente para que Clara terminasse os estudos sem medo do amanhã.
Por alguns segundos, Camila não ouviu mais nada. Olhou para a mãe, olhou para a irmã, olhou para as paredes daquela cozinha simples, onde tantas vezes havia prometido a si mesma que não deixaria sua família cair. A proposta era absurda, era fria, era humilhante, mas também era a única porta aberta em um corredor cheio de muros. Dona Lúcia percebeu a mudança no rosto da filha. "Camila, o que foi?" perguntou com a voz baixa. Camila desligou o telefone sem responder de imediato. Precisava escolher as palavras, mas nenhuma parecia certa. Como dizer à própria mãe que talvez fosse se casar com um desconhecido para impedir que o banco arrancasse delas o último abrigo? Como explicar à irmã que, às vezes, a vida cobra coragem em formas que ninguém sonharia aceitar? Mais tarde, naquela mesma tarde, Camila foi até o escritório de Vicente Martins. O prédio ficava no alto de uma avenida elegante, com vidros escuros e porteiros que pareciam avaliar cada pessoa antes de permitir a entrada. Ela usava um vestido simples, os cabelos presos sem vaidade e uma bolsa antiga apertada contra o corpo. Sentia-se deslocada, pequena demais naquele lugar de mármore, silêncio e poder, mas não recuou. Não tinha esse luxo. Quando entrou na sala, Vicente estava de pé diante da janela, olhando a cidade lá embaixo, como se nada no mundo pudesse alcançá-lo. Ele se virou devagar. Seu olhar era firme, calculado, quase desconfiado. Não havia gentileza em sua expressão, apenas controle. Ele a cumprimentou com poucas palavras e apontou para a cadeira diante da mesa. Camila se sentou, mas manteve a postura ereta. Não queria parecer assustada, mesmo estando. Vicente colocou um contrato diante dela. 6 meses, disse ele com uma voz baixa e precisa. Depois disso, cada um segue sua vida. Sua família fica segura e eu resolvo o meu problema, mas existem regras. Camila olhou para o papel, depois para ele. Nada de sentimentos, ele continuou. Nada de ciúmes, nada de cobranças. Cada um terá seu quarto. Em público, seremos um casal respeitável. Em privado, seremos 2 pessoas cumprindo um acordo. E ninguém, absolutamente ninguém, poderá descobrir que este casamento é um contrato. As palavras caíram entre os dois como pedras. Camila sentiu vontade de rir de nervoso, chorar de raiva e sair dali sem olhar para trás. Mas quando pensou na mãe perdendo a casa, em Clara tentando esconder o medo, e no banco colocando uma placa de leilão no portão onde ela havia crescido, engoliu o orgulho. "E se eu disser não?" perguntou. Vicente não desviou o olhar. "Então eu procuro outra pessoa e você perde a casa." A resposta foi cruel pela honestidade. Camila sentiu um aperto no peito, mas também sentiu algo nascer dentro dela. Não era admiração, não era simpatia, era desafio. Aquele homem parecia acostumado a comprar soluções e comandar destinos, mas Camila não seria apenas uma peça no tabuleiro dele. Ela puxou o contrato para mais perto, pegou a caneta e, antes de assinar, encarou Vicente com uma firmeza que o surpreendeu. "Eu aceito", disse ela, "mas não confunda necessidade com fraqueza. Estou fazendo isso pela minha família, não por você. Durante 6 meses eu vou cumprir o meu papel, mas não pense nem por um segundo que pode me tratar como se eu não tivesse coração." Pela primeira vez algo mudou no rosto de Vicente. Foi rápido, quase imperceptível, mas Camila viu um brilho de surpresa, talvez até respeito. Ele não respondeu, apenas observou enquanto ela assinava. Naquele instante, nenhum dos dois sabia que aquele contrato, criado para impedir sentimentos, seria justamente o começo de uma história capaz de derrubar todas as defesas. Camila saiu daquele escritório com a casa salva, mas com o destino preso ao homem mais frio que já havia conhecido. E Vicente, que acreditava controlar tudo, ainda não fazia ideia de que aquela mulher simples, determinada e cheia de coragem, seria a única pessoa capaz de atravessar as portas trancadas do seu coração. O casamento aconteceu 2 semanas depois, rápido demais para parecer sonho e frio demais para parecer destino. Camila Marinho acordou antes do sol nascer, sentindo um peso silencioso no peito. Não era a ansiedade feliz de uma noiva prestes a viver o dia mais bonito da vida. Era outra coisa. Era medo misturado com coragem. Era a sensação de estar atravessando uma ponte estreita, sabendo que do outro lado havia salvação para sua família, mas também uma vida desconhecida ao lado de um homem que não lhe devia carinho, apenas cumprimento de contrato. Naquela manhã a casa estava diferente. Dona Lúcia chorava em silêncio,
tentando disfarçar com um sorriso fraco. Clara caminhava de um lado para o outro, segurando o vestido da irmã com cuidado, como se aquela peça simples tivesse se tornado sagrada. Camila escolheu não usar nada exagerado. O vestido era claro, delicado, sem luxo, mas bonito o bastante para combinar com a dignidade que ela queria manter. Prendeu os cabelos com simplicidade, passou uma maquiagem leve e olhou para o próprio reflexo por alguns segundos. A mulher no espelho parecia firme, mas seus olhos entregavam tudo. Ela estava prestes a casar por necessidade, não por amor, e ainda assim prometeu a si mesma que não deixaria aquele acordo apagar quem ela era. Antes de sair, entrou no quarto da mãe. Dona Lúcia segurou suas mãos com força. Filha, eu queria poder impedir isso, disse, com a voz embargada. Camila se ajoelhou diante dela e sorriu com ternura. A senhora não precisa me salvar, mãe. A senhora já me salvou a vida inteira. Agora é a minha vez de proteger vocês. Clara, encostada à porta, começou a chorar. Camila a chamou com um gesto e abraçou as duas ao mesmo tempo. Por um instante, o mundo lá fora deixou de existir. Havia apenas 3 mulheres unidas pelo amor, tentando não desmoronar diante de uma escolha difícil. A cerimônia foi discreta, realizada em uma antiga capela nos arredores de Petrópolis. Vicente Martins já estava lá quando Camila chegou. Usava um terno escuro, postura impecável e expressão fechada. Parecia mais preparado para uma reunião importante do que para um casamento. Ao vê-la entrar, porém, algo quase invisível atravessou seu olhar. Foi rápido, tão rápido que qualquer pessoa teria ignorado. Mas Camila percebeu. Por um segundo, Vicente pareceu esquecer as regras que ele mesmo havia criado. A capela estava quase vazia. Havia apenas o advogado, 2 testemunhas escolhidas por Vicente, Dona Lúcia, Clara e alguns funcionários da família Martins. Camila caminhou até o altar, sentindo cada passo pesar. Quando parou ao lado dele, Vicente inclinou levemente a cabeça, sem sorrir. Você está bem? Perguntou baixo o suficiente para só ela ouvir. Camila estranhou a pergunta. Não havia doçura na voz dele, mas também não havia desprezo. Estou de pé, respondeu. Por enquanto é o bastante. Vicente olhou para ela por um instante mais longo do que deveria. Depois desviou o olhar. As palavras do juiz de paz soaram distantes. Compromisso, união, respeito, vida em comum. Cada frase parecia ironia diante do contrato assinado dias antes. Quando chegou a hora das alianças, Camila sentiu a mão de Vicente tocar a sua pela primeira vez. O gesto foi breve, educado, quase cuidadoso. Ela esperava frieza, mas encontrou tensão. Os dedos dele estavam firmes, porém havia uma hesitação estranha, como se tocar alguém fosse um território desconhecido. Camila ergueu os olhos e o encontrou olhando para as alianças com uma seriedade profunda. Naquele momento, ela teve a primeira impressão de que Vicente Martins talvez não fosse apenas arrogante. Talvez fosse também um homem que tinha aprendido a esconder tudo o que sentia. Quando o casamento foi declarado, todos esperaram o beijo. O silêncio cresceu dentro da capela. Camila sentiu o rosto aquecer, mas permaneceu imóvel. Vicente se aproximou um pouco e ela percebeu o conflito em seus olhos. Ele sabia que precisava parecer convincente. Sabia que havia pessoas observando. Mesmo assim, não a beijou de verdade. Apenas segurou sua mão e depositou um beijo leve sobre seus dedos, como um gesto formal, bonito para os outros, mas vazio para uma noiva. Camila sentiu uma pontada de humilhação. Não porque desejasse aquele beijo, mas porque entendeu o recado. Aquele casamento tinha limites, e Vicente fazia questão de lembrar isso até no altar. Na saída da capela, Clara abraçou a irmã com força. Você vai ficar bem? Perguntou chorando baixinho. Camila acariciou seus cabelos. Vou. Cuide da mamãe por mim. Dona Lúcia segurou o rosto da filha e tentou dizer algo, mas a emoção não deixou. Camila beijou sua testa e sentiu o coração se partir um pouco. A casa estava salva, mas o preço começava a ficar real. Vicente a esperava perto do carro. Um veículo preto, elegante, silencioso, tão distante da vida simples que Camila conhecia. O motorista abriu a porta e ela entrou sem dizer nada. Vicente se sentou ao lado dela. Durante alguns minutos, o silêncio foi o único passageiro entre os dois. Foi Camila quem falou primeiro. Você poderia ter me avisado que não pretendia me beijar. Vicente continuou olhando para frente. Não achei necessário.
Ela soltou uma risada curta, sem humor. Claro, porque, para você, tudo isso é apenas uma formalidade. Ele virou o rosto lentamente. E para você não é? Camila sustentou o olhar dele. Para mim é a diferença entre minha mãe dormir em casa ou ser jogada para fora dela. A frase atingiu Vicente de um jeito que ele não esperava. Pela primeira vez, ele não respondeu de imediato. Olhou para Camila como se ela tivesse rasgado uma parte do contrato e mostrado o que havia por trás das cláusulas: vida, medo, amor e sacrifício. Quando chegaram à mansão dos Martins, no alto de uma estrada cercada por árvores antigas, Camila prendeu a respiração. A casa era enorme, imponente e bonita, mas não parecia acolhedora. Parecia um lugar onde todos falavam baixo para não incomodar os fantasmas. Vicente desceu primeiro e esperou por ela. Esta será sua casa pelos próximos 6 meses, disse. Camila olhou para a fachada iluminada pelo fim da tarde e sentiu um arrepio. Minha casa continua sendo onde minha mãe e minha irmã estão, respondeu. Isto aqui é apenas parte do acordo. Vicente não discutiu, apenas a conduziu para dentro. Os funcionários estavam alinhados no salão principal. A governanta, Dona Eulália, apresentou-se com uma formalidade rígida. Camila respondeu com gentileza, chamando-a pelo nome e agradecendo a recepção. A mulher pareceu surpresa. Talvez ninguém naquela mansão estivesse acostumado com delicadeza. Depois Vicente a levou até o 2º andar. Parou diante de uma porta grande e abriu. Este será seu quarto. Camila entrou e viu um ambiente elegante, amplo e impecável, mas impessoal. Havia flores sobre a mesa, provavelmente escolhidas por algum funcionário. Nada ali parecia preparado com afeto. Vicente permaneceu do lado de fora, como se houvesse uma linha invisível que ele não pretendia atravessar. Meu quarto fica no fim do corredor, explicou. Você terá liberdade para circular pela casa. Apenas peço discrição. Camila se virou para ele. E diante da sua família? Vicente fechou a expressão. Diante deles, seremos um casal feliz. Ela cruzou os braços. Então você vai precisar ensaiar, porque até agora parece que acabou de contratar uma estranha para dividir o sobrenome. Vicente apertou a mandíbula. Por um instante, Camila achou que ele responderia com grosseria, mas ele apenas respirou fundo. Minha família não pode desconfiar de nada, principalmente minha tia Beatriz. Ela conhece mentiras como quem reconhece perfume. Camila deu um passo na direção dele. Então aprenda a olhar para mim como se eu importasse. A frase ficou suspensa no ar. Vicente a encarou surpreso com a coragem daquela mulher que ele havia julgado simples demais para confrontá-lo. Havia firmeza em Camila, mas também dor, e isso o incomodou mais do que ele gostaria, porque Vicente Martins sabia lidar com contratos, números e disputas familiares, mas não sabia lidar com uma mulher que falava a verdade, olhando dentro dos seus olhos. Boa noite, Camila, disse ele por fim. Boa noite, Vicente. Ele fechou a porta com cuidado, sem bater. Camila ficou sozinha no quarto enorme, cercada por luxo e silêncio. Sentou-se na beira da cama e respirou fundo. Sua família estava salva. A dívida seria paga. O tratamento da mãe começaria. Clara poderia continuar estudando. Ela tinha conseguido. Mas pela primeira vez desde que assinou o contrato, Camila entendeu que salvar a casa da mãe era apenas o começo. Agora, ela teria que sobreviver 6 meses dentro da casa de um homem que parecia não acreditar em amor. Um homem que escondia mais do que dizia. Um homem que, mesmo frio, havia hesitado ao tocar sua mão. E naquela noite, enquanto a chuva começava a cair sobre o telhado da mansão, Camila fez uma promessa silenciosa. Ela cumpriria o acordo, protegeria sua família, não se deixaria diminuir. E, acima de tudo, jamais permitiria que Vicente Martins esquecesse que, por trás daquela aliança de mentira, existia uma mulher de verdade. Os primeiros dias na mansão dos Martins foram feitos de silêncios longos, passos contidos e portas que se fechavam devagar. Camila Marinho acordava cedo, mesmo sem precisar, porque seu corpo ainda estava acostumado à rotina simples da antiga casa. Antes, suas manhãs começavam com o cheiro do café passado por Dona Lúcia, com Clara reclamando do despertador e com o barulho dos vizinhos abrindo as janelas. Agora, tudo era diferente. O quarto era grande demais, a cama macia demais, o silêncio profundo demais. Havia luxo em cada canto,
mas faltava vida. A mansão parecia perfeita por fora, porém, por dentro, era como um lugar que havia aprendido a esconder emoções. Vicente Martins quase não aparecia. Saía antes do café e voltava tarde. Sempre sério, sempre impecável, sempre distante. Quando os dois se encontravam no corredor ou na sala de jantar, trocavam poucas palavras. Ele perguntava se ela precisava de algo, ela respondia que não. Ela perguntava se havia alguma orientação sobre a rotina da casa, ele dizia que Dona Eulália explicaria. Tudo entre eles parecia educado, mas frio. Um casamento que existia no papel, nas alianças e no sobrenome, mas não nos gestos. Camila tentava ocupar o tempo como podia. Ligava para a mãe todos os dias. Falava com Clara, perguntava sobre os remédios, sobre a escola, sobre a casa. O dinheiro prometido por Vicente havia sido transferido rapidamente. A dívida com o banco fora paga e o tratamento de Dona Lúcia estava garantido. Isso deveria bastar para tranquilizá-la, mas não bastava. Toda vez que Camila desligava o telefone, sentia uma saudade forte apertar o peito. Ela havia salvado a casa, mas tinha se afastado dela. Havia protegido a família, mas agora precisava enfrentar sozinha aquele mundo desconhecido. Na quarta noite, enquanto Camila descia para jantar, encontrou Vicente no salão principal, falando ao telefone. Ele estava de costas diante da lareira apagada, com uma das mãos no bolso e a voz mais dura do que ela já havia ouvido. Eu já disse que não haverá falhas. O casamento aconteceu. O prazo foi cumprido. A herança será liberada. Houve uma pausa, Vicente respirou fundo, mas sua postura ficou ainda mais rígida. Diga à minha tia que ela pode tentar o que quiser. Não vou perder o que meu avô deixou para mim. Camila parou no último degrau sem querer interromper. Vicente desligou o telefone e, quando se virou, percebeu sua presença. O olhar dele mudou por um segundo. Não era raiva, era alerta. Como se ele odiasse ser visto em qualquer momento de tensão. Eu não estava tentando ouvir, disse Camila antes que ele dissesse qualquer coisa. Ouvi o suficiente para entender que sua família não está feliz com esse casamento. Vicente soltou uma risada baixa, sem alegria. Minha família não fica feliz com nada que não possa controlar. Camila desceu os últimos degraus. E sua tia Beatriz é a que mais desconfia? Se você estivesse no meu lugar, teria aceitado esse casamento de mentira para salvar sua família. Eu confesso que meu coração estava dividido entre o medo e a coragem. Deixe seu like, se inscreva no canal e me conte nos comentários. Você teria feito diferente? O nome pareceu endurecer o ar entre eles. Vicente desviou o olhar para a janela escura. Beatriz Martins sempre acreditou que deveria ter recebido mais do que recebeu. Ela acha que meu avô me favoreceu. Agora, espera qualquer brecha para provar que meu casamento é uma fraude. Camila sentiu o peso daquelas palavras. A fraude era real, o risco também. Então precisamos ser convincentes, disse ela. Vicente a encarou. Nós? Sim, nós. Ou você acha que consegue fingir ser apaixonado sozinho? Ele ficou em silêncio. Camila percebeu que havia tocado em um ponto delicado. Vicente Martins, tão seguro em reuniões e contratos, parecia desconfortável diante da ideia de demonstrar afeto, ainda que fosse mentira. No dia seguinte, a tensão ganhou forma. Chegou à mansão um convite formal para um almoço na casa de Beatriz Martins, tia de Vicente. O encontro seria no domingo. Toda a família estaria presente. Camila leu o convite sentada à mesa do café, enquanto Vicente observava sua reação com expressão fechada. Esse almoço é uma armadilha, disse ele. Então vamos preparados. Você não conhece minha família e você não conhece a minha capacidade de sobreviver a situações difíceis. Pela primeira vez, Vicente quase sorriu. Quase. Foi apenas um leve movimento no canto dos lábios. Mas Camila viu, e aquele quase sorriso ficou na memória dela mais tempo do que deveria. No domingo, Camila se preparou com cuidado. Escolheu um vestido elegante, discreto e claro. Arrumou os cabelos de forma simples e colocou apenas brincos pequenos. Não queria parecer uma mulher tentando impressionar uma família rica. Queria parecer o que era. Alguém que, mesmo vinda de uma vida simples, sabia entrar em qualquer lugar de cabeça erguida. Quando desceu, Vicente já a esperava no hall. Ele usava um terno escuro e tinha aquela postura de sempre, firme como uma muralha. Mas, ao vê-la, ficou alguns segundos em silêncio. Está adequada? Perguntou Camila, tentando quebrar a tensão. Vicente piscou como se voltasse de um pensamento. Está bonita. A palavra saiu baixa, quase involuntária.
Camila sentiu o rosto aquecer, não pelo elogio em si, mas porque ele pareceu sincero. Vicente percebeu o próprio deslize e logo recuperou a expressão controlada. Quero dizer, está apropriada para o almoço. Camila ergueu uma sobrancelha. Claro, apropriada. No carro ele explicou as regras. Não se afastar dele. Não responder provocações com agressividade. Não falar sobre o contrato. Não demonstrar nervosismo. Camila ouvia em silêncio, até que não aguentou. Vicente, eu entendi. Mas você também precisa fazer sua parte. Minha parte? Sim. Um casal apaixonado não parece estar assinando um documento o tempo todo. Você precisa olhar para mim com um pouco menos de desconfiança. Ele virou o rosto para ela. E como eu deveria olhar? A pergunta era simples, mas veio carregada de algo que Camila não soube identificar. Ela sustentou o olhar dele e respondeu com calma. Como se eu fosse importante para você. Vicente não respondeu, mas durante o resto do caminho ficou mais quieto do que antes. A casa de Beatriz Martins ficava em uma propriedade ampla, cercada por jardins impecáveis e funcionários discretos. Ao entrarem, Camila sentiu dezenas de olhares sobre ela, alguns curiosos, outros críticos. Beatriz surgiu no centro da sala como se estivesse em um palco. Era uma mulher elegante, de sorriso fino e olhos atentos demais. Então esta é a famosa Camila, disse ela beijando o ar perto do rosto da jovem. A esposa que apareceu tão de repente. Camila sorriu com educação. Prazer em conhecê-la, Dona Beatriz. Dona Beatriz me faz parecer velha. Pode me chamar de tia, querida. Afinal, agora somos família. A palavra família veio doce demais, quase cortante. Vicente colocou a mão de leve nas costas de Camila. O gesto foi rápido, mas a surpreendeu. Havia firmeza ali, um aviso silencioso de que ela não estava sozinha. Camila respirou melhor. Durante o almoço, as perguntas começaram disfarçadas de gentileza. Onde vocês se conheceram? Há quanto tempo estavam juntos? Por que ninguém soube do namoro? Camila respondia com calma, aproveitando as poucas informações combinadas com Vicente. Dizia que haviam se conhecido em um evento beneficente, que preferiram manter a relação em segredo e que o casamento aconteceu rápido porque ambos valorizavam discrição. Beatriz ouvia tudo com um sorriso que não chegava aos olhos, até que, em determinado momento, ela inclinou a cabeça e perguntou: "E o que fez você se apaixonar por Vicente, Camila?" A mesa ficou em silêncio. Camila sentiu Vicente tensionar ao seu lado. Aquela pergunta era uma faca embrulhada em seda. Ela poderia responder qualquer frase pronta, mas sabia que pareceria falso. Então respirou fundo e olhou para Vicente. Por um instante, esqueceu a mesa, esqueceu Beatriz, esqueceu o contrato. Viu apenas o homem que parecia carregar uma guerra invisível dentro do peito. "Eu me apaixonei pelo que quase ninguém vê", disse ela com voz tranquila. "As pessoas olham para Vicente e enxergam poder, distância, controle, mas eu acredito que existe muito mais nele do que essa imagem. Existe um homem que protege aquilo que ama, mesmo sem saber demonstrar direito. E para mim isso vale mais do que qualquer palavra bonita." Vicente ficou imóvel. Camila percebeu que havia falado mais do que devia. O problema é que, mesmo sendo uma mentira necessária, aquelas palavras tinham saído de um lugar estranho, quase verdadeiro. Vicente olhava para ela como se ninguém jamais tivesse tentado defendê-lo daquela forma. Beatriz estreitou os olhos. "Que declaração tocante." "Foi apenas sincera", respondeu Camila. Pouco depois, para completar a encenação, um dos primos de Vicente pediu que o casal brindasse. Todos olharam. Vicente levantou a taça, mas parecia travado. Camila percebeu e, antes que o silêncio denunciasse qualquer coisa, segurou a mão dele sobre a mesa. Foi um gesto simples, leve. Mas quando seus dedos se tocaram, os dois se calaram por dentro. Vicente olhou para as mãos unidas, depois para Camila, e pela primeira vez não retirou o toque. "A minha esposa", disse ele com a voz baixa e firme, "que chegou à minha vida de uma forma inesperada." Camila sentiu o coração bater mais forte. Todos brindaram. Beatriz observava desconfiada, mas sem conseguir provar nada. O almoço terminou com sorrisos falsos, despedidas formais e olhares afiados. Quando finalmente entraram no carro, Camila soltou o ar que nem percebeu que prendia. "Você foi bem", disse Vicente. Ela olhou pela janela. "Você também. Não estou acostumado a isso." "Offender", ele demorou a responder. "A alguém me defender." Camila virou o rosto para ele.
Vicente olhava para a frente, mas havia algo diferente em sua expressão. Uma rachadura pequena na frieza. Uma tristeza antiga passando rápido demais para ser segurada. Talvez você não devesse estranhar tanto quando alguém enxerga algo bom em você, disse ela. Vicente não respondeu, mas sua mão pousada sobre o banco entre os dois ficou próxima da dela durante todo o caminho. Nenhum dos dois tocou o outro de novo. Nenhum dos dois comentou, mas ambos sentiram. Naquela noite, ao voltar para seu quarto, Camila percebeu que alguma coisa havia mudado. O contrato continuava existindo. As regras continuavam de pé. Os 6 meses ainda tinham prazo para acabar. Mas, durante aquele almoço, entre perguntas afiadas e olhares de desconfiança, uma mentira havia soado arriscada demais porque parecia verdade. E Vicente Martins, o homem que não confiava em ninguém, começou a se perguntar por que a voz de Camila o acalmava mais do que o silêncio que ele sempre escolheu. Depois daquele almoço na casa de Beatriz Martins, algo dentro da mansão mudou, ainda que ninguém dissesse isso em voz alta. O lugar continuava grande, silencioso e elegante, mas Camila já não se sentia tão invisível entre aquelas paredes. Vicente continuava saindo cedo e voltando tarde, continuava falando pouco e mantendo uma distância calculada, mas havia pequenas falhas em sua frieza. Eram detalhes quase imperceptíveis, desses que só um coração atento consegue notar. Ele passou a perguntar se ela havia dormido bem. Deixava o café favorito dela servido na mesa, embora fingisse que tinha sido Dona Eulália. Diminuía o passo quando caminhavam juntos pelos corredores. E às vezes, quando achava que ela não estava olhando, seus olhos repousavam nela com uma curiosidade silenciosa, como se Camila fosse uma pergunta que ele ainda não sabia responder. Camila tentava se lembrar todos os dias de que aquilo era apenas um contrato. 6 meses. Regras claras. Nada de sentimentos. Nada de ciúmes. Cada um no seu quarto. Mas algumas regras começam a enfraquecer quando o coração encontra brechas onde antes só havia muro. Ela não queria se envolver, não podia. Tinha aceitado aquele casamento para salvar a casa da mãe, garantir o tratamento de Dona Lúcia e proteger o futuro de Clara. Não havia espaço para sonhos românticos dentro de um acordo assinado com cláusulas frias. Ainda assim, quando Vicente surgia na sala com o rosto cansado depois de um dia difícil, Camila sentia vontade de perguntar se ele estava bem. E isso a assustava mais do que a mansão, mais do que Beatriz, mais do que qualquer mentira. Numa tarde de chuva fina, Camila decidiu visitar a pequena biblioteca da casa. Havia descoberto aquele cômodo por acaso, atrás de uma porta pesada no fim de um corredor pouco usado. O lugar tinha estantes altas, cheiro de madeira antiga e uma janela larga voltada para o jardim. Era um espaço bonito, mas abandonado, como se ninguém tivesse paciência para histórias naquela casa. Ela passou os dedos pelas lombadas dos livros e sorriu ao encontrar romances antigos, poesias marcadas por mãos desconhecidas e fotografias esquecidas entre páginas amareladas. Pela primeira vez desde que chegara à mansão, sentiu um pouco de paz. Foi então que ouviu vozes no corredor. A porta estava entreaberta e ela reconheceu a voz de Vicente. Ele falava com alguém ao telefone, mais baixo que de costume, mas a tensão era evidente. "Não envolva Camila nisso", disse ele. "Ela não faz parte dos seus jogos." Houve uma pausa longa. Depois sua voz ficou ainda mais dura. "Se Beatriz acha que vai usar minha esposa para me atingir, está enganada." Camila prendeu a respiração. Minha esposa. Ele havia dito aquilo com firmeza, quase com raiva, mas não pareceu uma fala ensaiada. Pareceu instinto. Quando os passos dele se afastaram, ela ficou alguns minutos imóvel, tentando entender por que aquelas 2 palavras tinham mexido tanto com ela. Talvez fosse apenas estratégia. Talvez ele estivesse defendendo o contrato. Talvez não tivesse nada de verdadeiro ali. Mas, no fundo, Camila sentiu que Vicente não estava apenas protegendo um acordo. Estava protegendo ela. Naquela noite, durante o jantar, ela tentou agir normalmente. Vicente estava sentado à outra ponta da mesa, como sempre, cortando a comida com precisão e mantendo o olhar preso ao prato. Camila observou suas mãos, a rigidez nos ombros, o cansaço escondido por trás da postura impecável. Havia algo nele que parecia sempre em guarda, como se o mundo inteiro fosse uma ameaça. "Você discutiu com alguém hoje?" perguntou ela, quebrando o silêncio. Vicente ergueu os olhos. "Por quê?"
porque ouvi seu tom de voz no corredor. Ele ficou sério. Você tem o hábito de ouvir conversas alheias? Camila não se intimidou. Eu tenho o hábito de perceber quando alguém está tentando me usar em uma guerra que não comecei. O olhar dele mudou. Por um instante, a arrogância deu lugar a uma sombra de preocupação. Beatriz pediu para falar com você a sós, disse ele. Recuse. Eu sei me defender. Não contra ela. Camila pousou os talheres devagar. Vicente, eu vivi a vida inteira contando moedas, cuidando de uma mãe doente e tentando impedir que minha irmã percebesse a gravidade dos nossos problemas. Você acha mesmo que uma mulher rica, cheia de indiretas, é a coisa mais difícil que eu já enfrentei? Ele ficou sem resposta. E talvez tenha sido a primeira vez que Vicente entendeu de verdade que Camila não era frágil. Simples, sim. Sensível também. Mas frágil, nunca. Na manhã seguinte, o telefone de Camila tocou. Era Clara. A voz da irmã veio trêmula, tentando parecer calma. Dona Lúcia havia passado mal durante a madrugada e fora levada para o hospital. Camila sentiu o chão desaparecer. Perguntou detalhes, mas Clara chorava demais para explicar tudo. Em poucos minutos, Camila saiu do quarto com o rosto pálido, segurando a bolsa com mãos apressadas. Encontrou Vicente no hall, prestes a sair para uma reunião. Ele percebeu imediatamente que algo estava errado. O que aconteceu? Minha mãe está no hospital, eu preciso ir. Eu levo você. Camila balançou a cabeça. Não precisa, eu pego um carro. Eu disse que levo você. Não foi uma ordem fria. Foi uma decisão firme, carregada de algo que ela não esperava. Cuidado. No caminho, Vicente não fez perguntas desnecessárias. Apenas ligou para alguém, cancelou compromissos importantes e pediu que um médico de confiança fosse até o hospital. Camila ouvia tudo em silêncio, com os olhos cheios de lágrimas. Ela queria agradecer, mas a garganta parecia fechada. Quando chegaram, Clara correu para os braços da irmã. Camila a abraçou com força, tentando ser a fortaleza de sempre, mesmo tremendo por dentro. Vicente permaneceu um pouco afastado, respeitando aquele momento, mas não foi embora. Ele ficou. Falou com médicos, resolveu burocracias, garantiu uma acomodação melhor para Dona Lúcia e fez tudo sem transformar sua ajuda em espetáculo. Horas depois, quando a situação de Dona Lúcia finalmente se estabilizou, Camila saiu para o corredor do hospital. Estava exausta. Sentou-se em um banco, cobriu o rosto com as mãos e chorou em silêncio. Chorou pelo medo, pela pressão, pela saudade de ser apenas filha e não sempre a pessoa que precisava resolver tudo. Vicente se aproximou devagar e sentou-se ao lado dela. Não disse nada por alguns segundos. Depois, ofereceu um lenço. Camila aceitou, tentando limpar as lágrimas. Desculpa, murmurou. Eu não costumo desabar assim. Talvez devesse, respondeu ele. Ela olhou para Vicente surpresa. Ele manteve os olhos à frente. Ninguém aguenta ser forte o tempo todo. A frase foi simples, mas atingiu Camila profundamente. Porque de todas as pessoas ela jamais imaginou ouvir aquilo justamente dele. É você? Perguntou ela com a voz baixa. Também acredita nisso para você? Vicente ficou em silêncio. O rosto dele endureceu por hábito, mas os olhos denunciaram um cansaço antigo. Eu aprendi cedo que fraqueza custa caro. Chorar por alguém que você ama não é fraqueza. Ele virou o rosto para ela. Havia algo quebrado e bonito naquele olhar, como se uma parte dele quisesse acreditar, mas não soubesse como. Camila sentiu vontade de tocar sua mão, mas se conteve. Ainda havia regras, ainda havia medo, ainda havia um contrato entre eles. Mesmo assim, foi Vicente quem quebrou a distância. Devagar colocou a mão sobre a dela. O toque foi leve, quase cuidadoso, como se pedisse permissão sem usar palavras. Camila olhou para os dedos dele sobre os seus e sentiu o coração bater diferente. Não havia teatro ali. Não havia família assistindo, nem câmeras, nem Beatriz, nem necessidade de fingir. Era apenas um corredor de hospital, uma mulher assustada e um homem que não sabia consolar, mas estava tentando. Ela vai ficar bem, disse Vicente. Camila fechou os olhos por um segundo e segurou a mão dele de volta. Obrigada por ficar. Vicente respirou fundo. Eu não consegui ir embora. A confissão saiu baixa, quase perdida no som distante dos passos no corredor. Mas Camila ouviu, e aquelas palavras fizeram mais por ela do que qualquer promessa grandiosa faria. Porque Vicente não disse que era obrigação, não disse que era parte do acordo, não disse que estava ali para manter aparências. Ele disse que não conseguiu ir embora.
Mais tarde, quando Dona Lúcia acordou e viu Vicente ao lado de Camila, seus olhos cansados brilharam com uma compreensão silenciosa. Ela agradeceu a ele com delicadeza. Vicente respondeu com educação, mas ficou visivelmente desconfortável com a gratidão sincera. Camila percebeu. Ele sabia lidar com cobrança, ataque e desconfiança, mas não sabia o que fazer quando alguém lhe oferecia afeto sem pedir nada em troca. Ao voltarem para a mansão já era noite. A chuva havia parado e as ruas brilhavam sob as luzes amarelas. Dentro do carro, Camila estava mais calma. Vicente dirigia em silêncio, mas sua presença parecia diferente, menos distante, menos inacessível. "Você foi bom com minha família hoje", disse ela. Ele manteve os olhos na estrada. "Eu fiz o necessário." "Não, você fez mais do que o necessário." Vicente não respondeu, mas sua mão apertou levemente o volante, como se aquele elogio tocasse um lugar que ele preferia esconder. Quando chegaram, Camila parou antes de subir as escadas. Vicente também parou. Por alguns segundos, ficaram frente a frente no hall silencioso. Ela queria dizer algo que explicasse a gratidão, a confusão e o sentimento novo que começava a nascer, mas nenhuma palavra parecia suficiente. Então apenas se aproximou e o abraçou. Vicente ficou imóvel no primeiro instante. Seu corpo inteiro pareceu não saber o que fazer com aquele gesto. Camila quase recuou, com medo de ter ultrapassado um limite. Mas antes que se afastasse, ele levantou os braços devagar e a envolveu com cuidado. Não foi um abraço perfeito, nem natural. Foi inseguro, contido, como alguém aprendendo uma língua esquecida. Ainda assim foi verdadeiro. Camila sentiu o coração dele bater acelerado. Vicente fechou os olhos por um breve momento, como se aquele abraço o assustasse e, ao mesmo tempo, lhe trouxesse uma paz desconhecida. "Boa noite, Vicente", sussurrou ela, afastando-se com delicadeza. "Boa noite, Camila", respondeu ele, com a voz mais baixa do que de costume. Ela subiu para o quarto sem olhar para trás, mas se tivesse olhado, teria visto Vicente parado no mesmo lugar, com a expressão de quem acabara de entender que algumas coisas não podiam mais ser colocadas de volta dentro de um contrato. Naquela noite, a mansão pareceu menos fria, e pela primeira vez, Camila dormiu com a sensação de que talvez por trás da arrogância de Vicente Martins existisse um coração esperando por alguém que tivesse coragem de escutá-lo. Depois daquela noite no hospital, Camila percebeu que era impossível voltar a enxergar Vicente Martins da mesma maneira. Antes, ele era apenas o homem frio do contrato, o marido de mentira, o empresário arrogante que transformava tudo em cláusula, regra e distância. Agora que havia outra imagem grudada em sua memória, Vicente sentado ao lado dela no corredor do hospital, oferecendo um lenço em silêncio, segurando sua mão com cuidado e confessando quase sem voz que não tinha conseguido ir embora. Aquilo não parecia parte de um acordo, aquilo parecia humano. E talvez fosse justamente isso que tornava tudo mais difícil. Nos dias seguintes, a rotina da mansão ficou estranhamente mais leve. Vicente ainda era reservado, ainda falava pouco e ainda parecia escolher cada palavra antes de dizê-la, mas já não desaparecia tanto. Passou a tomar café com Camila pela manhã, mesmo que fingisse estar apenas conferindo mensagens no celular. Às vezes, perguntava sobre Dona Lúcia com uma naturalidade desajeitada, como se não soubesse demonstrar preocupação sem parecer vulnerável. Camila respondia com calma, contando que a mãe estava melhor, que Clara havia voltado para a escola e que a casa, agora livre da ameaça do banco, parecia respirar de novo. A cada resposta dela, Vicente ouvia com atenção. Não era aquele tipo de atenção educada que as pessoas usam para esperar sua vez de falar. Era diferente. Ele guardava detalhes. Lembrava o nome do remédio de Dona Lúcia. Perguntava se Clara precisava de material para o colégio. Mandava frutas, flores e pequenos cuidados para a antiga casa de Camila, sempre dizendo que Dona Eulália havia organizado. Camila fingia acreditar, mas sabia que era ele. E Vicente fingia que ela não sabia. O problema é que cada gesto pequeno enfraquecia uma regra. Cada olhar demorado tornava mais difícil lembrar que eles dormiam em quartos separados. Cada silêncio compartilhado parecia mais íntimo do que muitas conversas. Camila começou a se pegar, esperando os passos dele no corredor. Vicente começou a chegar mais cedo sem explicar o motivo. Eles não falavam sobre isso. Talvez porque se dissessem em voz alta,
a verdade se tornaria impossível de negar. Certa tarde, Beatriz Martins apareceu na mansão sem avisar. Dona Eulália entrou na biblioteca, onde Camila organizava alguns livros antigos, e anunciou a visita com expressão preocupada. Dona Beatriz está na sala principal. Disse que veio ver a sobrinha querida. Camila entendeu de imediato que aquela visita não tinha nada de carinho. Beatriz não atravessaria a cidade apenas para uma conversa gentil. Ela queria observar, provocar, encontrar rachaduras. Camila respirou fundo e foi até a sala. Beatriz estava sentada no sofá principal, usando um vestido elegante e um sorriso calculado. Olhou ao redor como se ainda se sentisse dona daquela casa. Quando viu Camila, abriu os braços com uma falsa alegria. Camila, minha querida, que surpresa boa encontrar você em casa. Camila sorriu com educação. A senhora veio sem avisar. A surpresa foi minha. O sorriso de Beatriz vacilou por um instante, mas logo voltou ao lugar. Gosto da sua sinceridade. Vicente sempre foi cercado por pessoas muito cuidadosas com as palavras. Você é diferente. Espero que isso não seja um problema. Depende, disse Beatriz, inclinando levemente a cabeça. Às vezes, pessoas diferentes entram em famílias tradicionais e esquecem que certos lugares têm regras. Camila percebeu a alfinetada, mas não abaixou os olhos. Eu conheço regras, dona Beatriz. Algumas são úteis, outras só existem para manter pessoas infelizes no mesmo lugar. Beatriz estreitou os olhos. Havia algo de satisfação em sua expressão, como se tivesse encontrado uma adversária à altura. Você fala bonito, mas me diga uma coisa, querida. Está feliz? A pergunta veio macia, mas Camila sentiu o corte. Era uma armadilha. Se respondesse rápido demais, pareceria falso. Se hesitasse, Beatriz perceberia. Antes que Camila respondesse, a voz de Vicente surgiu atrás dela. Minha esposa está bem. Camila virou-se. Vicente estava no arco da porta, sério, com o paletó aberto e o olhar fixo em Beatriz. Ele deveria estar no escritório da empresa. Ainda assim, estava ali. Beatriz abriu um sorriso. Vicente, que surpresa. Achei que estivesse ocupado. Eu estava, até saber que você veio visitar Camila sem avisar. Não sabia que precisava de permissão para ver minha nova sobrinha. Não precisa, mas precisa respeitá-la. O silêncio que se seguiu foi forte o bastante para mudar o ar da sala. Camila sentiu o coração acelerar. Vicente não disse aquilo como marido de mentira. Disse como homem ofendido por vê-la encurralada. Beatriz levantou-se devagar. Que defesa apaixonada, quase me convence. Vicente deu um passo à frente. Não estou tentando convencer você de nada. Talvez esteja tentando convencer a si mesmo, respondeu ela venenosa. Depois virou-se para Camila. Cuidado, querida. Homens como Vicente não sabem amar. Eles aprendem a possuir, a controlar, a proteger quando convém. Mas amar exige entrega. E entrega sempre foi uma palavra ausente nesta família. Camila sentiu Vicente endurecer ao seu lado. Por um segundo, viu no rosto dele uma sombra antiga, algo que doeu antes mesmo que ela entendesse. Beatriz percebeu que havia acertado em algum lugar profundo. Sorriu com crueldade disfarçada de elegância e se despediu como se nada tivesse acontecido. Quando a porta se fechou, Vicente continuou imóvel. Camila olhou para ele com cuidado. Ela faz isso sempre? Perguntou. Faz o quê? Entra, fere e vai embora como se tivesse apenas tomado chá. Vicente soltou uma respiração curta, sem humor. Você se acostuma. Eu não quero me acostumar com gente machucando você. Ele virou o rosto para ela, surpreso. Camila, não precisa fingir que não doeu, eu vi. A expressão dele se fechou, mas não com arrogância. Era defesa. Vicente deu alguns passos até a janela e ficou olhando para o jardim, como fazia sempre que precisava fugir sem sair do lugar. Camila se aproximou devagar, respeitando o silêncio, mas sem abandoná-lo dentro dele. Ela disse que homens como você não sabem amar. Camila continuou com a voz suave. Mas eu acho que talvez ninguém tenha ensinado você do jeito certo. Vicente fechou os olhos por um instante. Você não sabe nada sobre mim. Então me conte. Ele riu baixo, amargo. Não é uma história bonita. Nem toda história precisa ser bonita para merecer ser ouvida. As palavras tocaram Vicente de um jeito que ele não esperava. Ele demorou para falar. Quando falou, sua voz estava baixa, diferente. Meu pai morreu quando eu era adolescente. Minha mãe nunca superou. Meu avô me criou como herdeiro, não como menino. Ele dizia que sentimento era distração
que confiança era fraqueza e que amor era uma armadilha usada por quem queria nos controlar. Eu cresci ouvindo isso todos os dias. Beatriz aprendeu a mesma linguagem, só que ela usa melhor do que todos. Camila sentiu o peito apertar. De repente, a frieza de Vicente não parecia arrogância pura. Parecia uma armadura pesada demais, usada por tanto tempo que ele já não sabia como tirar. "E você acreditou?" perguntou ela. Vicente abriu os olhos. "Eu sobrevivi acreditando." Camila se aproximou mais um pouco. Sobreviver não é a mesma coisa que viver. Ele olhou para ela. O olhar de Vicente estava carregado de uma emoção contida, quase dolorosa. Parecia que ele queria se aproximar e fugir ao mesmo tempo. Camila sentiu aquela tensão silenciosa crescer entre os dois. Não era pressa, não era desejo vazio. Era algo mais profundo, mais delicado, como duas almas reconhecendo uma rachadura parecida. "Por que você faz isso?" ele perguntou. "Isso o quê?" "Me olha como se ainda houvesse algo em mim que valesse a pena." Camila sentiu a garganta apertar. Deu mais um passo e parou diante dele. "Por que eu vejo?" Vicente abaixou os olhos para ela. O silêncio entre os dois ficou cheio de tudo que não tinham coragem de dizer. Camila percebeu a mão dele se mover, hesitante, como se quisesse tocar seu rosto, mas temesse ultrapassar uma fronteira. Ela não se afastou. Pelo contrário, permaneceu ali, oferecendo calma. "Isso não fazia parte do contrato," ele murmurou. "Eu sei. Você deveria manter distância. Talvez." "Camila." A forma como ele disse o nome dela fez o coração de Camila tremer. Não parecia advertência, parecia pedido. Vicente levantou a mão devagar e tocou uma mecha de cabelo que havia caído perto do rosto dela. Foi um gesto leve, quase inocente, mas carregado de cuidado. Por um instante, pareceram esquecer as regras, esquecer os 6 meses, esquecer Beatriz, a herança, o contrato e os quartos separados. Havia apenas aquele toque pequeno, aquela proximidade suave e o medo de reconhecer que alguma coisa real estava nascendo entre eles. Então Dona Eulália apareceu no corredor e pigarreou discretamente. Vicente afastou a mão depressa, como se tivesse sido pego cometendo um erro grave. Camila virou o rosto, tentando esconder o rubor. "O jantar será servido em meia hora", informou a governanta. "Obrigado", Vicente respondeu com a voz mais firme do que o olhar. Dona Eulália saiu, mas deixou no ar uma certeza silenciosa. Ela havia percebido. Naquela noite, o jantar foi diferente. Vicente não se sentou na outra ponta da mesa. Sentou-se mais perto. Não explicou. Camila também não perguntou. Comeram em silêncio por alguns minutos, mas já não era o silêncio frio dos primeiros dias. Era um silêncio cheio de consciência, de cuidado e de algo que ambos tentavam controlar. Antes de se levantarem, Vicente olhou para Camila. "Beatriz vai continuar tentando." "Eu sei. Ela pode descobrir alguma coisa. Então teremos que fingir melhor." Vicente a observou com intensidade. "E se eu não estiver mais fingindo tão bem quanto deveria?" Camila sentiu o mundo ficar suspenso por um segundo. "Então talvez o problema não seja a mentira," ela respondeu baixinho. "Talvez seja o que está começando a ser verdade." Vicente não disse nada, mas seus olhos ficaram presos nos dela, e naquele olhar havia uma confissão que ainda não tinha coragem de virar palavra. Mais tarde, já em seu quarto, Camila encostou a mão no próprio peito e tentou acalmar o coração. O casamento era falso. O prazo ainda existia. A separação ainda estava prevista. Mas, pela primeira vez, imaginar o fim daqueles 6 meses doeu de um jeito inesperado. Do outro lado do corredor, Vicente também não dormiu. Ficou sentado na beira da cama, olhando para a porta fechada, lembrando do toque nos cabelos de Camila e da frase que ela havia dito. Talvez o problema fosse exatamente esse. A mentira estava ficando fraca demais. E a verdade, forte demais para continuar escondida. Na manhã seguinte, Camila acordou com a sensação de que havia atravessado uma linha sem perceber. O quarto continuava o mesmo, elegante, silencioso e iluminado pela luz suave que entrava pela janela, mas dentro dela, algo parecia diferente. As palavras da noite anterior voltavam como um eco insistente. Talvez seja o que está começando a ser verdade. Ela havia dito aquilo para Vicente quase sem pensar, mas agora entendia o peso da frase. O problema não era apenas o fingimento. O problema era que seu coração, teimoso e imprudente, começava a acreditar naquilo que sua razão ainda tentava negar. Camila se sentou na cama e respirou fundo. 6 meses.
Era isso que precisava lembrar. Aquele casamento tinha prazo para terminar. Vicente receberia a herança do avô, a casa de sua mãe continuaria segura, Dona Lúcia teria tratamento, Clara teria estudo, e depois cada um seguiria sua vida. Era simples. Pelo menos deveria ser. Mas nada parecia simples quando ela pensava no olhar de Vicente, no modo como ele tinha defendido sua presença diante de Beatriz, na mão dele tocando seus cabelos, com uma delicadeza que não combinava com o homem frio que todos diziam conhecer. Ao descer para o café, encontrou Vicente já sentado à mesa. Ele lia alguns papéis, mas Camila percebeu que não estava concentrado. Seus olhos passavam pelas linhas sem realmente vê-las. Quando ela entrou, ele ergueu o rosto. Por um segundo, os dois ficaram em silêncio, presos à lembrança do quase toque, da quase confissão, da quase verdade que havia nascido entre eles. Bom dia, disse Camila. Bom dia, respondeu Vicente. Nada além disso. Mas a voz dele saiu mais baixa, menos distante, mais humana. Dona Eulália serviu o café e saiu discretamente, deixando os dois sozinhos. Camila pegou a xícara, tentando agir com naturalidade. Vicente dobrou os papéis e os colocou de lado. Preciso viajar amanhã, disse ele. Camila sentiu uma surpresa incômoda. Para onde? Uma fazenda da família no interior. Meu avô deixou parte dos documentos da herança guardados lá. O advogado pediu que eu conferisse tudo pessoalmente. Entendi. Vicente hesitou antes de continuar. Você precisa ir comigo. Camila ergueu os olhos. Eu? Beatriz também estará lá. Alguns parentes foram convidados. Ela quer observar nosso comportamento fora da mansão. Se eu for sozinho, levantará suspeitas. Camila pousou a xícara devagar. A ideia de passar alguns dias longe da mansão, em um lugar ligado à família dele, ao lado de pessoas prontas para descobrir qualquer falha, deveria deixá-la preocupada. E deixou. Mas havia outra coisa misturada ali. Uma expectativa silenciosa que ela não queria admitir. Então vamos fingir mais uma vez, disse ela. Vicente olhou para suas mãos. Sim, fingir. A palavra saiu pesada demais. No dia seguinte partiram cedo. A estrada para o interior era cercada por montanhas, árvores altas e neblina fina. Camila observava a paisagem pela janela, tentando acalmar os pensamentos. Vicente dirigia em silêncio, mas não parecia tão fechado quanto de costume. De vez em quando, olhava para ela rapidamente, como se quisesse dizer algo e desistisse antes de começar. Depois de quase 3 horas, chegaram à fazenda Vale das Hortênsias, uma propriedade antiga, ampla e cercada de verde. A casa principal tinha varandas longas, janelas grandes e paredes claras. Era bonita, mas carregava o mesmo ar solene da mansão, como se cada canto guardasse lembranças que ninguém tinha coragem de tocar. Beatriz já estava lá, ao lado de 2 primos de Vicente e de uma senhora idosa chamada Cecília, irmã do avô dele. Diferente de Beatriz, Dona Cecília tinha olhos doces e um sorriso cansado. Ao ver Vicente, abriu os braços com carinho. Meu menino, disse ela. Vicente ficou rígido, mas aceitou o abraço. Camila percebeu o desconforto dele diante de afeto sincero. Era como se o carinho sempre o pegasse desprevenido. Quando Dona Cecília se aproximou de Camila, segurou suas mãos com ternura. Então você é a mulher que conseguiu fazer Vicente voltar a esta casa. Camila sorriu sem saber o que responder. É um prazer conhecê-la. O prazer é meu, querida. Esta família precisava de alguém com olhar limpo. Beatriz ouviu a frase e desviou o rosto, claramente irritada. Camila percebeu, mas não comentou. Durante o almoço, as provocações começaram. Beatriz perguntava sobre detalhes do casamento, sobre a rotina dos dois, sobre pequenas intimidades domésticas que um casal verdadeiro saberia responder. Camila se esforçava para manter a calma. Vicente respondia com frases curtas, mas em alguns momentos parecia travar. Então Camila entrava com naturalidade, completava uma história, sorria para ele e segurava sua mão quando percebia que a tensão crescia. Em certo momento, um dos primos perguntou: "E Vicente continua insuportável pela manhã?" Camila olhou para Vicente, fingiu pensar e respondeu: "Um pouco, mas melhora depois do café." A mesa riu. Vicente a encarou surpreso. Depois, para espanto de todos, deixou escapar um sorriso verdadeiro, pequeno, mas real. Dona Cecília viu e levou a mão ao peito, emocionada. "Fazia anos que eu não via esse sorriso", murmurou. Vicente abaixou os olhos desconcertado. Camila sentiu algo apertar dentro dela.
Era como se cada camada retirada dele revelasse um homem que ninguém tinha permitido existir. À noite, uma chuva forte caiu sobre a fazenda. Os parentes se recolheram cedo, e Vicente foi até a antiga biblioteca da casa. Camila o encontrou ali, diante de uma estante cheia de fotografias antigas. Ele segurava uma imagem do avô, olhando-a com uma mistura de saudade e mágoa. "Você gostava dele?" perguntou Camila, entrando devagar. Vicente não se virou. "Gostava e temia. Isso é triste. Na minha família, as duas coisas sempre andaram juntas." Camila se aproximou e parou ao lado dele. A chuva batia nas janelas, criando um som constante e acolhedor. Vicente colocou a fotografia de volta no lugar. "Meu avô me ensinou a vencer", disse ele, "mas nunca me ensinou o que fazer quando alguém fica." Camila entendeu que aquela frase era sobre ela. Sentiu o coração se mover dentro do peito. "Talvez porque ficar seja algo que não se ensina", respondeu. "A pessoa fica porque escolhe." Vicente virou o rosto para ela. "E você ficaria?" A pergunta saiu baixa, quase rouca de emoção. Camila sentiu vontade de responder imediatamente, mas as palavras ficaram presas, porque a resposta verdadeira era arriscada demais. "Eu ainda estou aqui", disse ela. Os olhos de Vicente se prenderam aos dela. A distância entre os dois parecia diminuir sozinha. Ele deu um passo, depois parou, como se lutasse contra uma ordem antiga dentro de si. Camila viu o conflito em seu rosto, viu o medo, a vontade, a culpa e a esperança, tudo ao mesmo tempo. "Camila, eu não sei fazer isso", confessou ele. "Não sei quando é atuação e quando é verdade. Não sei se estou protegendo o contrato ou se estou tentando proteger você. Não sei por que sinto falta da sua voz quando passo o dia longe, e isso me deixa sem controle." Camila respirou devagar. Aquelas palavras tocaram seu coração com força. Não eram uma declaração perfeita. Eram melhores, eram honestas. "Você não precisa controlar tudo", disse ela. "Eu sempre precisei." "Comigo não." O silêncio que veio depois pareceu carregar a chuva inteira. Vicente levantou a mão devagar, como fizera na mansão, mas dessa vez não recuou. Tocou com delicadeza o rosto de Camila, como se estivesse pedindo licença para acreditar. Ela fechou os olhos por um instante, sentindo a ternura daquele gesto simples. Quando os abriu, Vicente estava mais perto. "Se eu beijar você agora", ele murmurou, "não vai ser para fingir." Camila sentiu os olhos encherem de lágrimas. Não de tristeza, mas de emoção. "Então não finja." Vicente se aproximou com cuidado, como quem atravessa uma porta que esperou a vida inteira para abrir. O beijo foi leve, calmo e cheio de sentimento. Não houve pressa, não houve exagero. Foi um encontro suave, feito de confiança e descoberta. Camila sentiu naquele gesto uma pergunta e uma resposta ao mesmo tempo. Era Vicente dizendo, sem palavras, que estava cansado de fugir. Era Camila dizendo com o coração inteiro que não tinha medo de vê-lo como ele era. Quando se afastaram, ficaram em silêncio, ainda próximos. Vicente encostou a testa na dela por um breve momento, com os olhos fechados, como se aquele beijo tivesse derrubado uma parede dentro dele. "Isso muda tudo", disse ele. Camila abriu um sorriso pequeno, emocionado. Talvez tudo já estivesse mudando. Antes que ele respondesse, ouviram um ruído no corredor. Os dois se afastaram rapidamente. Beatriz estava parada à porta da biblioteca, com os olhos estreitos e um sorriso indecifrável. "Desculpem interromper", disse ela. "Eu só vim buscar um livro." Mas Camila sabia que Beatriz tinha visto o suficiente, e pelo rosto fechado de Vicente, ele também sabia. Naquela noite, cada um foi para seu quarto como mandavam as regras, mas nenhuma regra parecia forte o bastante depois daquele beijo. Camila deitou-se com a mão sobre os lábios, sentindo o coração cheio e assustado. Vicente permaneceu acordado até tarde, olhando para a chuva pela janela, certo de que havia cometido o erro mais verdadeiro da sua vida. E Beatriz, em algum lugar daquela casa antiga, começava a entender que talvez o casamento falso estivesse se tornando real, exatamente como ela temia, exatamente como nenhum contrato poderia impedir. Na manhã seguinte ao beijo na biblioteca da fazenda Vale das Hortênsias, Camila acordou antes que a casa se movimentasse. Por alguns segundos, ficou olhando para o teto claro do quarto, tentando entender se tudo havia acontecido de verdade ou se sua memória tinha transformado um momento simples em algo maior. Mas não havia engano. O beijo tinha existido, leve, calmo, sincero e impossível de apagar.
Não tinha sido uma encenação para a família de Vicente. Não tinha sido uma obrigação do contrato. Não tinha sido um gesto calculado para convencer Beatriz. Foi real, e era exatamente isso que tornava tudo mais assustador. Camila se levantou devagar e foi até a janela. A chuva da noite anterior havia lavado o jardim, deixando as hortênsias mais vivas e o ar mais limpo. Tudo parecia tranquilo lá fora, mas dentro dela havia uma tempestade silenciosa. Ela pensou na mãe, na casa salva, em Clara voltando a sorrir sem medo do banco, e tentou lembrar a si mesma o motivo de estar ali. Aquele casamento tinha nascido de uma necessidade. Ela não podia esquecer isso. Vicente precisava da herança. Ela precisava proteger a família. O acordo tinha prazo, regras e final marcado. Mas como seguir tratando aquilo como mentira depois de sentir, no silêncio de uma biblioteca antiga, que Vicente a beijava como quem finalmente encontrava um lugar seguro? Quando desceu para o café, encontrou Dona Cecília sozinha na varanda, segurando uma xícara de chá. A senhora sorriu ao vê-la e fez um gesto para que se aproximasse. Camila tentou parecer tranquila, mas percebeu que Dona Cecília tinha olhos atentos demais para serem enganados. "Dormiu bem, querida?" perguntou a senhora. "Dormi sim", respondeu Camila, sentando-se ao lado dela. Dona Cecília observou o jardim por alguns instantes, antes de falar novamente. "Esta fazenda guarda muitas lembranças, algumas bonitas, outras difíceis. Vicente passou parte da infância aqui. Era um menino mais doce do que todos imaginam." Camila ficou em silêncio, interessada. "Ele ria com facilidade?" perguntou sem perceber o quanto queria saber. Dona Cecília sorriu com tristeza. Ria. Corria por esses jardins, fazia perguntas demais e tinha medo de escuro, embora fingisse que não. Mas depois da morte dos pais, tudo mudou. O avô dele acreditava que carinho deixava uma pessoa fraca. Então criou Vicente como quem prepara um soldado para uma guerra. Só esqueceu que criança não nasce para ser soldado. Camila sentiu o peito apertar. A imagem daquele menino tentando esconder o medo do escuro tocou algo profundo nela. "Ele fala pouco sobre isso", disse Camila, "porque aprendeu que falar dói. E Vicente passou a vida tentando não sentir dor. O problema é que quando a gente fecha a porta para a dor, às vezes fecha também para o amor." Aquelas palavras ficaram no ar. Camila olhou para as próprias mãos emocionada. Dona Cecília pousou a xícara sobre a mesa e tocou de leve seu braço. "Mas ontem, pela primeira vez em muitos anos, eu vi Vicente olhar para alguém sem medo de ser visto de volta." Camila ergueu os olhos rapidamente. Dona Cecília não perguntou nada. Apenas sorriu com doçura, como quem já sabia mais do que dizia. Antes que Camila pudesse responder, Vicente apareceu na varanda. Ele parou ao vê-las juntas. Seu olhar encontrou o de Camila, e a lembrança do beijo passou entre os dois como uma chama discreta. Nenhum dos dois sorriu, mas ambos sentiram. Dona Cecília percebeu e se levantou com elegância. "Vou procurar meus óculos", disse ela, embora os óculos estivessem pendurados em seu pescoço. "Vocês dois conversem." Camila quase riu, mas conteve. Vicente esperou a senhora se afastar e ficou alguns segundos em silêncio. "Bom dia", disse ele. "Bom dia." A simplicidade das palavras não combinava com tudo que estava preso entre eles. Vicente se aproximou da mesa, mas não se sentou. Parecia inquieto. "Sobre ontem", Camila respirou fundo. "Você se arrependeu?" A pergunta saiu antes que ela conseguisse segurar. Vicente ergueu o rosto imediatamente. "Não", respondeu firme demais para ser fingimento. Depois suavizou a voz. "Esse é o problema." Camila sentiu o coração bater mais forte. Vicente olhou para o jardim, como se precisasse de coragem para continuar. "Passei a vida inteira acreditando que, se eu controlasse tudo, nada poderia me atingir. Mas você chegou e começou a fazer perguntas que ninguém fazia. Começou a me enfrentar sem medo. Começou a me defender quando eu nem sabia que precisava. E agora eu não sei mais onde termina o acordo e onde começa o que eu sinto." Camila se levantou devagar. "Eu também não sei." Ele olhou para ela. Havia alívio e angústia em seu rosto. "Camila, Beatriz nos viu ontem. Ela vai usar isso." "Como? Se para ela deveríamos parecer apaixonados." Vicente respirou fundo. "Porque Beatriz sabe diferenciar teatro de verdade, e a verdade dá poder a ela. Se perceber que você importa para mim, pode tentar machucar você para me atingir." Camila deu um passo em sua direção. "Eu não sou tão fácil de machucar, mas eu sou quando se trata de você."
A confissão saiu baixa, quase involuntária. Camila ficou imóvel. Vicente pareceu perceber tarde demais o que havia dito. Virou o rosto, mas já era impossível recolher aquelas palavras. Elas tinham atravessado o espaço entre os dois e tocado exatamente onde mais importava. Antes que Camila respondesse, uma voz interrompeu. Que cena comovente! Beatriz estava no corredor que dava para a varanda. Usava um sorriso elegante, mas seus olhos estavam frios. Vicente se colocou imediatamente ao lado de Camila, em um gesto tão natural que não pareceu pensado. "Bom dia, tia", disse ele seco. "Bom dia, meu querido. Não queria interromper. Apenas vim avisar que o advogado chegou. Ele trouxe alguns documentos do testamento. Parece que há detalhes interessantes sobre o prazo do casamento." Vicente estreitou os olhos. "Que detalhes?" Beatriz sorriu. "Talvez seja melhor ouvir dele." A sala de reuniões da fazenda foi preparada rapidamente. O advogado da família, Dr. Renato, abriu uma pasta antiga e explicou que havia uma cláusula complementar no testamento do avô de Vicente. O casamento não precisava apenas durar 6 meses. Precisava demonstrar convivência pública, estabilidade e intenção legítima de união. Caso surgissem provas de fraude, qualquer parente direto poderia contestar a herança. Camila sentiu um frio no estômago. Vicente permaneceu calado, mas sua mão se fechou sobre a mesa. Beatriz, sentada do outro lado, fingiu surpresa. "Que situação delicada. Claro que ninguém aqui duvida do amor de vocês. Mas, se alguém descobrisse que esse casamento nasceu de um acordo financeiro, seria um escândalo." A palavra acordo pareceu cair no centro da sala. Camila sentiu Vicente tensionar. Dr. Renato pigarreou. "Dona Beatriz, não estamos acusando ninguém." "Naturalmente", respondeu ela. "Só estou preocupada com o bom nome da família." Camila percebeu que Beatriz sabia. Talvez não tivesse provas, mas já havia farejado a verdade, e agora queria obrigá-los a tropeçar. Depois da reunião, Vicente saiu para o jardim sem dizer nada. Camila o encontrou perto de uma alameda de árvores, parado com as mãos nos bolsos e o olhar perdido. Aproximou-se com cuidado. "Ela está tentando nos separar", disse Camila. "Ela está tentando destruir você primeiro." Ele se virou. "Não entende? Antes era simples. Eu precisava da herança, você precisava salvar sua família. Era um acordo limpo, por mais frio que fosse. Mas agora, se isso vier à tona, sua mãe, sua irmã, sua reputação, tudo pode ser usado contra você. Eu não devia ter colocado você nisso." Camila sentiu a dor por trás daquelas palavras. Ele não estava preocupado apenas com o dinheiro, estava com medo por ela. "Eu escolhi entrar", disse ela, "porque estava desesperada, porque amo minha família, e isso não me torna vítima." Vicente passou a mão pelo rosto aflito. "Eu não quero ser mais uma pessoa tirando algo de você." Camila se aproximou. "Você não tirou, você salvou minha casa. E se eu quebrar seu coração?" A pergunta saiu tão sincera que Camila sentiu os olhos arderem. Ela tocou a mão dele com cuidado. "Talvez meu coração já esteja envolvido, Vicente." Ele ficou pensativo por um instante. Camila também se assustou com a própria coragem, mas não recuou. "Eu não sei o que isso vai virar. Não sei se estamos prontos. Não sei o que acontece quando os 6 meses acabarem. Mas sei que ontem, quando você me beijou, eu não senti mentira. E hoje, quando você ficou com medo de me machucar, eu também não senti mentira." Vicente segurou a mão dela. O gesto foi firme, mas cheio de cuidado. "Eu tenho medo do que sinto por você", confessou. "Eu também tenho. E o que fazemos com isso?" Camila olhou para ele, para aquele homem que todos chamavam de frio, mas que agora parecia apenas alguém tentando aprender a sentir sem se perder. "A gente para de mentir para nós mesmos", respondeu. Vicente fechou os olhos por um breve momento, como se aquela frase tivesse derrubado outra parede. Quando os abriu, havia decisão em seu olhar. "Então vamos enfrentar Beatriz juntos." "Juntos", repetiu Camila. Naquela tarde, eles voltaram para a mansão antes do previsto. A viagem de retorno foi silenciosa, mas diferente de todas as outras. Não era o silêncio da distância, e sim da consciência. Eles sabiam que algo havia mudado. Sabiam que Beatriz estava mais perto de descobrir o contrato. Sabiam que o casamento falso agora carregava sentimentos verdadeiros demais para serem escondidos com facilidade. Ao chegarem, Dona Eulália percebeu imediatamente a mudança. Vicente abriu a porta do carro para Camila e segurou sua mão por alguns segundos a mais. Não havia plateia, não havia necessidade. Ainda assim, ele fez.
Camila subiu as escadas com o coração apertado e cheio ao mesmo tempo. Pela primeira vez, o fim dos 6 meses não parecia uma solução. Parecia uma perda se aproximando. Naquela noite, antes de entrar em seu quarto, Vicente parou diante da porta dela. Camila abriu antes que ele batesse, como se já soubesse que ele estava ali. Só queria saber se você está bem, disse ele. Mesmo? Camila sorriu de leve. Agora estou. Vicente olhou para ela com uma ternura insegura. Por um instante, pareceu querer se aproximar, mas respeitou a distância. Boa noite, Camila. Boa noite, Vicente. Ele se afastou. Ela fechou a porta devagar, mas naquele corredor silencioso, ambos entenderam a mesma coisa. A mentira que os uniu estava começando a desmoronar, e por baixo dela surgia uma verdade bonita, forte e assustadora, capaz de salvar os dois ou feri-los para sempre. Nos dias que se seguiram à volta da fazenda Vale das Hortênsias, a mansão dos Martins parecia guardar a respiração. Tudo continuava no lugar, os quadros nas paredes, as flores nos vasos, o brilho discreto dos móveis antigos, mas Camila sentia que havia uma tensão escondida em cada canto. Beatriz havia plantado uma ameaça silenciosa, e agora qualquer olhar, qualquer pergunta, qualquer visita inesperada parecia carregar a possibilidade de uma descoberta. O contrato, que antes era apenas um papel guardado longe dos olhos de todos, começou a parecer uma sombra andando atrás deles pelos corredores. Vicente mudou. Não voltou a ser o homem frio de antes, mas ficou mais quieto, mais atento e mais preocupado. Camila percebia quando ele passava horas no escritório, revisando documentos, ligando para advogados e tentando descobrir até onde Beatriz poderia ir. Às vezes ela o encontrava parado diante da janela, olhando para o jardim sem realmente ver nada. Quando perguntava se estava tudo bem, ele dizia que sim, mas sua voz não convencia. Camila sabia que ele estava com medo. Não da perda da herança. Não mais. O medo agora tinha outro nome. Ele tinha medo de perdê-la. Aquilo a tocava e a assustava, porque quanto mais Vicente tentava protegê-la, mais ela percebia que também queria protegê-lo. Camila já não pensava apenas em terminar os 6 meses e voltar para sua vida antiga. Pensava em como seria acordar sem ouvir os passos dele no corredor. Pensava em como seria voltar para casa sabendo que aquele homem, que aprendera a sorrir com ela, ficaria sozinho outra vez dentro de uma mansão grande demais. E esses pensamentos doíam. Uma semana depois, Beatriz fez sua jogada. Era noite de um jantar beneficente organizado por famílias importantes da cidade. Vicente não queria ir, mas sabia que sua ausência levantaria comentários. Camila também sabia. Então se preparou com cuidado, escolhendo um vestido elegante e discreto. Quando desceu as escadas, encontrou Vicente no hall. Ele ficou em silêncio ao vê-la, como se tivesse esquecido por um segundo de todas as preocupações. Você está linda, disse ele. Camila sorriu, emocionada pela simplicidade da frase. Obrigada. Diferente das outras vezes, Vicente não corrigiu o elogio, não disfarçou, não fugiu. Apenas estendeu a mão para ela. Camila aceitou. Os dedos deles se entrelaçaram com naturalidade e, por um momento, parecia que nada poderia alcançá-los. Mas Beatriz já estava esperando. O salão do evento estava cheio de pessoas elegantes, conversas baixas e sorrisos cuidadosamente ensaiados. Camila tentou manter a calma, mas sentiu os olhares de Beatriz desde o primeiro instante. Vicente permaneceu ao seu lado, sempre atento. Às vezes tocava de leve sua mão, como quem dizia sem palavras que ela não estava sozinha. Durante o jantar, tudo parecia sob controle. Camila respondeu perguntas com segurança, Vicente se manteve firme e até os comentários maldosos de alguns parentes foram vencidos com educação. Mas, perto do fim da noite, Beatriz pediu a atenção dos convidados para um brinde. Ela se levantou com uma taça na mão e um sorriso sereno demais. Gostaria de brindar ao amor, disse ela. Esse sentimento tão raro, tão bonito e às vezes tão conveniente. O salão ficou em silêncio. Camila sentiu o corpo gelar. Vicente apertou sua mão por baixo da mesa. Beatriz continuou. Alguns casamentos nascem de anos de convivência, outros nascem de urgências curiosas. Mas ainda assim, todos merecem ser celebrados, desde que sejam verdadeiros. Vicente se levantou. Beatriz, chega! Ela o ignorou e fez um gesto para um funcionário. Um envelope foi entregue em suas mãos. Camila reconheceu na mesma hora a cor do papel. Era uma cópia do contrato.
O mundo pareceu parar. Murmúrios começaram a se espalhar pelo salão. Vicente ficou imóvel, mas seus olhos escureceram de raiva e desespero. Camila sentiu o coração bater tão forte que parecia não caber no peito. Beatriz não tinha o contrato original, mas tinha o suficiente para causar estrago. Talvez uma cópia parcial. Talvez uma foto. Talvez algo roubado do escritório. Não importava. A ameaça agora estava diante de todos. Que interessante, disse Beatriz erguendo o papel. Um casamento de 6 meses. Regras claras. Quartos separados. Nada de sentimentos. Nada de ciúmes. Ninguém poderia descobrir o contrato. Que história comovente. As palavras cortaram Camila por dentro. Não pela vergonha diante dos convidados, mas porque, ao serem ditas em voz alta, fizeram tudo parecer sujo, falso e pequeno. Como se o que havia nascido depois não tivesse valor. Como se o cuidado no hospital, o beijo na biblioteca, as mãos dadas no carro e as noites de conversa silenciosa não existissem. Vicente avançou um passo. Você não tinha o direito. Beatriz sorriu. Eu tinha o dever de proteger a família. Não, respondeu Vicente com a voz firme. Você queria me destruir. Todos olharam para ele. Camila também. Vicente respirou fundo e algo mudou em sua postura. A raiva continuava ali, mas havia uma força diferente por baixo dela. Uma coragem que não vinha do orgulho, mas da verdade. Sim, disse ele olhando para todos. O casamento começou com um contrato. O salão explodiu em murmúrios. Camila sentiu os olhos arderem. Vicente virou o rosto para ela e sua expressão suavizou. Mas o contrato não explica quem Camila é, continuou ele. Não explica a coragem dela ao aceitar uma situação difícil para salvar a casa da mãe. Não explica a forma como ela cuida da irmã, como defende quem ama e como entra em qualquer lugar sem perder a dignidade. O contrato também não explica o que ela fez comigo. Camila prendeu a respiração. Vicente deu um passo em sua direção, sem se importar com a plateia. Eu passei a vida inteira acreditando que confiar em alguém era uma fraqueza. Acreditei que amar era perder o controle. Acreditei que sentimentos tornavam as pessoas vulneráveis demais. Então Camila chegou. Ela me enfrentou quando eu mereci. Me defendeu quando ninguém defendia. Ficou quando qualquer pessoa teria ido embora. E em algum momento que eu nem sei dizer quando, a mulher que deveria ser minha esposa de mentira se tornou a única verdade que eu não consigo mais negar. O silêncio tomou conta do salão. Camila sentiu as lágrimas escorrerem, mas não tentou escondê-las. Vicente parou diante dela e segurou suas mãos. Seus olhos estavam cheios de emoção, mas não havia mais medo. Camila, eu não sei se mereço o que você me deu. Não sei se sei amar do jeito certo ainda, mas sei que, quando você está perto, eu não quero mais ser o homem que aprendeu a viver sozinho. Sei que a ideia de terminar esses 6 meses e ver você ir embora me dói mais do que perder qualquer herança. E sei que, pela primeira vez na vida, eu prefiro perder tudo a fingir que não amo você. A frase atravessou Camila como luz depois de uma longa noite. Ela chorava, mas também sorria, porque aquele homem que antes mal sabia dizer o que sentia, acabava de colocar o coração diante de todos. Beatriz empalideceu. Ela esperava escândalo, humilhação, ruptura. Não esperava uma confissão. Camila apertou as mãos de Vicente. Você acha que só você estava fingindo não sentir? Perguntou com a voz embargada. Eu também tentei. Tentei lembrar que tudo tinha prazo, que eu estava ali pela minha família, que no fim eu voltaria para casa e você seguiria sua vida. Mas cada vez que você cuidou da minha mãe, cada vez que protegeu minha irmã sem pedir reconhecimento, cada vez que olhou para mim como se eu fosse mais do que uma solução para o seu problema, meu coração esquecia as regras. Vicente fechou os olhos por um instante emocionado. Eu amo você, Vicente Martins, disse Camila. Não pelo dinheiro, não pela casa, não pela herança. Eu amo o homem que existe por trás dessa armadura. O homem que tentou não sentir, e mesmo assim, sentiu. O homem que teve medo de amar, mas não deixou o medo vencer. Vicente levou as mãos dela aos lábios e beijou seus dedos com delicadeza. Dessa vez o gesto não foi frio como no dia do casamento. Foi cheio de significado. Foi pedido, promessa e entrega. Depois, aproximou-se devagar, olhando em seus olhos como se pedisse permissão. Camila sorriu entre lágrimas. E Vicente a beijou com ternura. Um beijo calmo, romântico e emocionado. Desses que não precisam provar nada para ninguém, porque nascem de uma verdade inteira.
Não houve pressa, nem exagero. Houve apenas 2 corações reconhecendo, diante de todos, que a mentira havia terminado. Quando se afastaram, o salão permanecia em silêncio. Dona Cecília, que também estava presente, começou a aplaudir. Aos poucos, outras pessoas fizeram o mesmo. Não por escândalo, mas por emoção. Beatriz ficou parada, segurando o papel que já não tinha o mesmo poder. Vicente virou-se para ela. Você queria revelar o contrato, conseguiu, mas esqueceu de uma coisa. Papel nenhum consegue apagar o que 2 pessoas escolhem sentir de verdade. Beatriz não respondeu. Pela primeira vez parecia sem palavras. Mais tarde, do lado de fora do salão, Camila e Vicente ficaram sozinhos no jardim iluminado por pequenas luzes. O vento frio da noite tocava as árvores, mas Camila se sentia aquecida por dentro. Vicente segurava sua mão como se tivesse medo de soltá-la e acordar de um sonho. Eu devia ter contado antes, disse ele. Talvez nós 2 devêssemos ter admitido antes. Você está com medo? Camila olhou para ele com ternura. Estou, mas não de amar você. Vicente respirou fundo, emocionado. Então do quê? Do que pode acontecer. Ele tocou de leve o rosto dela. A gente enfrenta junto. Camila sorriu. Pela primeira vez, aquela palavra não parecia parte de uma encenação. Juntos. Era real. Era escolha. Era o começo de algo novo. Naquela noite, o contrato perdeu sua força. Beatriz ainda poderia tentar contestar a herança. A família ainda poderia julgar. O mundo ainda poderia comentar. Mas nada disso parecia maior do que a verdade que finalmente havia sido dita. Camila e Vicente não estavam mais fingindo. O casamento de mentira havia acabado ali, diante de todos. E no lugar dele, nascia uma história de amor que nenhum acordo seria capaz de desfazer. Na manhã seguinte ao jantar beneficente, a mansão dos Martins amanheceu diferente. Não havia gritos, portas batendo ou funcionários correndo pelos corredores, mas o silêncio tinha outra textura. Antes, era um silêncio frio, de casa grande demais e coração trancado. Agora, era um silêncio de espera, como se todos soubessem que algo importante estava prestes a acontecer. Camila acordou cedo, mas não se levantou de imediato. Ficou sentada na cama, olhando para a luz fraca entrando pela janela, tentando organizar tudo o que havia acontecido na noite anterior. O contrato exposto. Beatriz sorrindo como quem havia vencido. Vicente se levantando diante de todos e dizendo a verdade. E principalmente, aquela frase que continuava viva dentro dela. Eu prefiro perder tudo a fingir que não amo você. Camila levou a mão ao peito e respirou fundo. Durante meses ela tinha tentado convencer a si mesma de que sabia exatamente onde aquela história terminaria. 6 meses. Separação discreta. Gratidão de um lado, herança do outro, e cada um voltaria para a própria vida. Mas a vida raramente respeita planos feitos para impedir o coração de sentir. Agora, ela sabia que não conseguiria simplesmente ir embora. Não depois de ter visto Vicente abrir mão do orgulho diante de todos. Não depois de ouvi-lo defender seu amor como se fosse a coisa mais preciosa que possuía. Não depois de entender que, por trás da frieza dele, existia um homem que apenas precisava de alguém, que não desistisse na primeira porta fechada. Pouco depois, Dona Eulália bateu suavemente à porta e avisou que Vicente a esperava no escritório. Camila se vestiu com simplicidade e desceu as escadas com o coração apertado. O corredor parecia mais longo do que nunca. Ao chegar à porta do escritório, encontrou Vicente de pé diante da mesa, cercado por papéis. O Dr. Renato, advogado da família, também estava lá. Seu rosto sério confirmava que a noite anterior teria consequências. Vicente olhou para Camila assim que ela entrou. Não havia frieza nele. Havia cansaço, preocupação e uma ternura silenciosa que ela já sabia reconhecer. Bom dia, disse ele. Bom dia, respondeu Camila, aproximando-se. O advogado pigarreou, visivelmente desconfortável. Dona Camila, preciso explicar a situação com clareza. Depois do que aconteceu ontem, Dona Beatriz já manifestou intenção de contestar a herança. Ela pode alegar que o casamento começou como fraude. Ainda não sabemos se terá força jurídica suficiente, mas o processo pode ser longo, público e desgastante. Camila sentiu o estômago afundar. Pensou na mãe, em Clara, nos comentários, nos jornais locais, nas pessoas transformando sua vida em fofoca. Vicente percebeu e deu um passo em sua direção. Há uma alternativa, disse Dr. Renato. Se o Sr. Vicente aceitar uma divisão parcial dos bens com os demais herdeiros,
Dona Beatriz pode recuar, mas isso significaria abrir mão de uma parte considerável da herança. Camila olhou para Vicente imediatamente. Você não vai fazer isso. Vicente sustentou o olhar dela. Vou se for o melhor para proteger você. Vicente, não. Você passou por tudo isso para garantir o que seu avô deixou. Eu passei por tudo isso acreditando que aquilo era o mais importante. Ele respirou fundo. Não é mais. O advogado baixou os olhos, respeitando o momento. Camila sentiu as lágrimas chegando, mas lutou para manter a voz firme. Você não pode abrir mão de algo tão grande por minha causa. Vicente se aproximou. Camila, eu passei a vida inteira acumulando coisas que não me aqueciam. Dinheiro, poder, respeito por medo, uma casa cheia de silêncio. Eu achava que herança era vitória. Mas ontem, quando Beatriz levantou aquele contrato e eu vi seu rosto, entendi que perder você seria a única derrota que eu não conseguiria suportar. Aquelas palavras a atravessaram com uma força doce e dolorosa. Vicente falava sem pressa, sem discurso ensaiado, sem a armadura de sempre. Eu não estou escolhendo perder, continuou ele. Estou escolhendo viver. E se para isso eu precisar dividir bens, enfrentar minha família ou deixar que falem de mim, eu enfrento. Só não vou deixar que usem você, sua mãe ou sua irmã como armas contra mim. Camila se aproximou e segurou a mão dele. Eu não quero que você se destrua para me proteger. Então fica ao meu lado enquanto eu reconstruo tudo do jeito certo. O silêncio que se formou depois disso foi cheio de emoção. Camila percebeu que Vicente não estava agindo por impulso. Ele havia feito uma escolha. Não a escolha desesperada de quem tem medo, mas a escolha consciente de quem finalmente entendeu o próprio coração. Depois da reunião, Vicente decidiu convocar Beatriz para uma conversa na mansão. Ela chegou no fim da tarde, vestida com elegância e carregando o mesmo sorriso calculado de sempre. Ao entrar no escritório, encontrou Vicente, Camila, Dr. Renato e Dona Cecília, que fizera questão de estar presente. Beatriz pareceu satisfeita, como se esperasse encontrar desespero. Mas não encontrou. Vicente estava calmo. Espero que tenha me chamado para resolvermos isso com sensatez, disse ela. Vicente indicou a cadeira diante da mesa. Sente-se, tia. Beatriz se sentou, cruzando as mãos sobre o colo. Imagino que esteja pronto para reconhecer a gravidade da situação. Estou, respondeu ele. Por isso vou encerrar essa guerra hoje. Camila ficou ao lado dele em silêncio, mas sua presença parecia dar firmeza a cada palavra. Vicente continuou. Você pode tentar contestar a herança, pode expor o contrato, pode espalhar versões convenientes, mas eu não vou mais viver reagindo ao seu veneno. O casamento começou como acordo, sim. Eu não nego. Camila também não. Mas hoje ele é real, e isso ninguém da nossa família tem autoridade para invalidar. Beatriz soltou uma risada curta. Real, que palavra bonita para uma situação conveniente. Dona Cecília, que até então estava calada, ergueu a voz pela primeira vez. Conveniente era o que esta família sempre chamou de casamento quando havia dinheiro envolvido. O que eu vi entre esses dois ontem não foi conveniência, foi coragem. Beatriz olhou para ela com irritação. Cecília, por favor. Não, respondeu a senhora com firmeza. Eu fiquei calada por tempo demais. Vi essa família transformar afeto em fraqueza, pedido de ajuda em vergonha, amor em moeda de troca. Vicente não precisa repetir nossos erros para provar que é digno do sobrenome Martins. Vicente olhou para a tia-avó com emoção contida. Camila percebeu que aquelas palavras tocaram um lugar profundo nele. Beatriz perdeu um pouco da segurança. Vocês estão sendo sentimentais. Talvez, disse Vicente, e pela primeira vez não tenho vergonha disso. Então ele colocou alguns documentos sobre a mesa. Estou disposto a abrir mão de uma parte da herança para encerrar qualquer disputa, mas há uma condição. Você assina um acordo de confidencialidade. Desiste de qualquer contestação futura e nunca mais tenta usar Camila ou a família dela para me atingir. Beatriz leu os papéis com olhos estreitos. Você está comprando silêncio. Não, respondeu Vicente. Estou comprando paz. A diferença é que desta vez não é por medo de perder. É porque eu escolho onde colocar minha energia e ela não estará mais nas suas guerras. Beatriz encarou Vicente por longos segundos. Talvez esperasse encontrar o menino rígido que ela conhecia, aquele que reagia à provocação com raiva ou controle. Mas o homem diante dela era outro. Havia firmeza, sim, mas também havia serenidade. Camila estava ao lado dele, e isso parecia mudar tudo.
Por fim, Beatriz assinou. Não por bondade nem por arrependimento. Assinou porque percebeu que já não controlava Vicente, e para alguém como ela, essa era a maior derrota. Quando ela foi embora, a mansão pareceu respirar. Dona Cecília abraçou Vicente com carinho. Dessa vez ele não ficou rígido. Fechou os olhos por um instante e aceitou o abraço como quem aceita um pedaço de infância devolvido tarde demais. Mais tarde, Camila encontrou Vicente no jardim. O céu estava tingido de dourado e o vento balançava suavemente as folhas. Ele estava parado perto de uma roseira antiga, com as mãos nos bolsos e o rosto voltado para o horizonte. Camila se aproximou sem pressa. — Você está bem? Perguntou. Vicente olhou para ela. — Acho que sim, é estranho. — O quê? — Não sentir que preciso vencer alguém. Camila sorriu com ternura. Talvez paz seja isso. Ele pegou a mão dela e a levou aos lábios em um gesto suave. Eu não sabia que paz podia ter o som da sua voz. Camila sentiu o coração se encher. Você vai sentir falta da parte da herança que abriu mão? Vicente pensou por um instante. Talvez em reuniões de negócios. Talvez quando algum concorrente tentar usar isso contra mim. Mas quando eu chegar em casa e encontrar você, vou lembrar que fiz a escolha certa. E se um dia você se arrepender? Ele se aproximou um pouco mais. Eu me arrependeria se tivesse escolhido o dinheiro e perdido você. As lágrimas vieram aos olhos dela. Vicente tocou seu rosto com cuidado, como se ela fosse algo precioso, não frágil, mas precioso. Camila encostou a mão sobre a dele. Eu também escolho você, disse ela. Vicente respirou fundo, como se aquelas palavras fossem mais importantes do que qualquer assinatura. Mesmo sem contrato? Principalmente sem contrato. Ele sorriu. Um sorriso inteiro, verdadeiro, diferente daquele primeiro quase sorriso que ela havia visto no carro. Depois, aproximou-se e a beijou com ternura. Foi um beijo calmo, cheio de gratidão e promessa. Não havia plateia, nem mentira, nem obrigação. Apenas os dois, no jardim da mansão que já não parecia tão fria, reconhecendo que o amor deles havia sobrevivido à vergonha, ao medo e à tentativa de destruição. Naquela noite, Camila ligou para a mãe e contou com a voz emocionada que estava tudo bem. Dona Lúcia ouviu em silêncio e depois perguntou apenas uma coisa. Minha filha, ele faz você feliz? Camila olhou para Vicente, que estava do outro lado da sala, conversando com Clara por chamada de vídeo e tentando, desajeitado, ajudá-la com uma dúvida de matemática. A cena era simples, quase comum, mas foi justamente isso que fez seu coração transbordar. Faz, mãe, respondeu Camila, de um jeito que eu não esperava. Dona Lúcia chorou baixinho do outro lado da linha. Então talvez Deus tenha transformado sua coragem em amor. Camila sorriu entre lágrimas. Talvez fosse isso. Talvez a vida, depois de tantas perdas, tivesse encontrado uma forma bonita de devolver esperança. Antes de dormir, Vicente parou diante da porta do quarto de Camila. Ainda havia o costume dos quartos separados, uma regra antiga que sobrevivera por hábito. Ele parecia inseguro, como se não soubesse qual era o próximo passo. Posso perguntar uma coisa? Disse ele. Pode. Você ainda quer ficar aqui? Não por causa da sua mãe, não por causa da casa, não por causa de nenhum acordo. Quero saber se você quer ficar por você. Camila se aproximou. Eu quero. Vicente fechou os olhos por um segundo, tomado por uma emoção silenciosa. Então amanhã eu quero rasgar o contrato. Camila sorriu. Amanhã? Ele abriu os olhos. Hoje, se você quiser. Ela segurou a mão dele. Hoje. Foram juntos até o escritório. Vicente abriu a gaveta onde guardava o contrato original. O papel que havia iniciado tudo estava ali, intacto, cheio de cláusulas que já não conseguiam explicar nada. Camila olhou para aquelas páginas e se lembrou da manhã em que aceitara a proposta por desespero. Parecia outra vida. Vicente entregou o documento a ela. Você quer fazer isso? Perguntou. Camila segurou o contrato por alguns segundos. Depois rasgou a primeira folha. Vicente rasgou a segunda. Juntos, folha por folha, desfizeram o acordo que tentou impedir sentimentos e acabou abrindo caminho para eles. Quando o último pedaço caiu sobre a mesa, Vicente segurou o rosto de Camila com as duas mãos. Agora não existe mais prazo, disse ele. Camila sorriu com os olhos cheios de lágrimas. Nem regras. Só nós. Só nós. E naquela noite, enquanto a mansão descansava em silêncio, Camila entendeu que algumas histórias começam do jeito errado, para ensinar às pessoas o valor de escolher certo. Ela tinha entrado naquele casamento
para salvar uma casa. Vicente tinha entrado para salvar uma herança. Mas, no fim, os dois haviam encontrado algo muito maior. Tinham salvado um ao outro. Na manhã seguinte à noite em que rasgaram o contrato, Camila acordou com uma sensação que fazia tempo não sentia. Paz. Não aquela paz frágil que depende de silêncio para existir, mas uma paz firme, bonita, cheia de verdade. Pela primeira vez desde que entrara na mansão dos Martins, ela não abriu os olhos pensando em prazos, regras, mentiras ou despedidas. Abriu os olhos pensando que ainda estava ali porque queria, porque havia escolhido ficar. E essa escolha, simples e poderosa, fazia o coração dela bater com uma leveza nova. O sol entrava pela janela com suavidade, iluminando o quarto de um jeito quase delicado. Camila se levantou devagar, caminhou até a varanda e respirou o ar frio da manhã. Lá embaixo, no jardim, Vicente estava parado perto das roseiras, conversando com Dona Eulália. Ele usava uma camisa clara, os cabelos levemente desalinhados pelo vento e uma expressão tranquila que Camila ainda estava aprendendo a reconhecer. Era o mesmo homem que meses antes a recebera com um contrato sobre a mesa e regras duras na voz. Mas agora havia ternura em seus gestos, havia presença, havia vida. Vicente olhou para cima, como se tivesse sentido que ela estava ali. Quando a viu, sorriu. Não foi um sorriso contido, nem escondido, nem quase. Foi um sorriso inteiro, aberto e verdadeiro. Camila sorriu de volta, sentindo o peito se aquecer. Pequenos gestos às vezes dizem mais do que grandes declarações, e aquele sorriso dizia que ele também havia acordado livre. Mais tarde, Vicente pediu que Camila o acompanhasse até a antiga casa dela. O pedido a surpreendeu. Desde que a dívida fora paga, ela havia visitado a mãe e Clara algumas vezes, mas Vicente sempre mantinha certa distância, talvez por respeito, talvez por medo de ocupar um espaço que ainda não sabia se lhe pertencia. Naquele dia, porém, ele parecia decidido. "Quero falar com sua mãe", disse ele, enquanto seguiam de carro pelas ruas de Petrópolis. Camila o olhou com curiosidade. "Falar o quê?" Vicente segurou o volante com calma, mas ela percebeu um nervosismo discreto em seus olhos. "Quero pedir permissão para continuar fazendo parte da sua vida, do jeito certo." Camila sentiu a emoção subir à garganta. "Vicente, minha mãe já gosta de você." "Mesmo assim", respondeu ele, "você entrou na minha vida por causa de um contrato. Eu quero entrar na sua família por escolha, com respeito." A casa de Dona Lúcia estava diferente. Não em tamanho nem em aparência, mas em energia. As janelas estavam abertas, havia flores novas na entrada e Clara apareceu no portão sorrindo antes mesmo de o carro parar. Correu até Camila e a abraçou com força. Depois olhou para Vicente com aquele jeito espontâneo de quem já não tinha medo dele. "Você veio mesmo", disse Clara. Vicente pareceu desconcertado. "Vim." "Então entra. Mamãe fez bolo." Camila riu baixinho ao ver Vicente. O homem que enfrentava empresários e parentes difíceis sem piscar, ficar inseguro diante de uma adolescente oferecendo bolo. Dentro da casa, Dona Lúcia esperava na sala, sentada em sua poltrona, com uma manta sobre as pernas e olhos marejados. Vicente se aproximou com respeito. "Dona Lúcia", começou ele com a voz séria, "eu sei que a forma como tudo começou não foi a que sua filha merecia. Eu sei que entrei na vida dela num momento de desespero e ofereci uma saída que também servia aos meus interesses. Mas em algum ponto do caminho, Camila deixou de ser parte de um acordo e se tornou a pessoa mais importante da minha vida." Dona Lúcia segurou as mãos no colo, emocionada. Camila ficou ao lado da porta, sem conseguir interromper. Vicente continuou. "Eu não vim prometer uma vida sem problemas, porque isso seria mentira. Vim prometer que nunca mais vou tratar o amor dela como algo garantido. Vim dizer que quero cuidar dela sem prender, proteger sem controlar e amar sem medo. E se a senhora permitir, quero continuar ao lado da sua filha, não por 6 meses, não por obrigação, mas pelo resto da minha vida." Clara enxugou uma lágrima rapidamente e fingiu olhar para outro lado. Dona Lúcia estendeu a mão para Vicente. Ele se aproximou e a segurou com cuidado. "Meu filho", disse ela com a voz embargada, "uma mãe reconhece quando alguém olha para sua filha com verdade. No começo, eu tive medo. Hoje, vendo seus olhos, eu tenho gratidão. Faça minha Camila feliz e deixe que ela também faça você feliz." Vicente baixou a cabeça por um instante, emocionado.
Vou tentar todos os dias. Não tente sozinho, respondeu Dona Lúcia. Amor se aprende a dois. A frase ficou no coração dele como uma bênção. Naquela tarde, os 4 almoçaram juntos na mesa pequena da cozinha. Nada era luxuoso. O prato era simples. O bolo tinha cobertura irregular. Clara falava demais. Dona Lúcia ria com delicadeza e Camila observava tudo com os olhos brilhando. Vicente parecia deslocado no início, mas aos poucos foi relaxando. Ouviu histórias da infância de Camila, aceitou as brincadeiras de Clara e até sorriu quando Dona Lúcia contou que Camila, quando criança, dizia que nunca se casaria com homem mandão. Ela cumpriu a promessa, disse Vicente olhando para Camila. Casou comigo e me ensinou a deixar de ser. Todos riram, e naquele riso simples, Vicente descobriu uma felicidade que nenhuma sala de reunião, nenhuma herança e nenhum título haviam lhe dado. Algumas semanas depois, ele preparou uma surpresa. Não foi uma festa grandiosa, nem um evento cheio de convidados importantes. Foi algo mais bonito. No jardim da mansão, agora cheio de flores escolhidas por Camila, Vicente colocou pequenas luzes entre as árvores, uma mesa simples com fotografias dos momentos que viveram e, no centro, 2 alianças novas. Camila chegou ao entardecer, guiada por Clara, que mal conseguia esconder a empolgação. Quando viu Vicente esperando no fim do caminho de luzes, Camila parou. O coração dela entendeu antes das palavras. Vicente caminhou até ela e segurou suas mãos. Seus olhos estavam emocionados, mas firmes. Camila Marinho, disse ele com a voz suave. Da primeira vez eu pedi sua assinatura. Hoje eu peço seu coração. Da primeira vez havia regras, prazo e medo. Hoje existe escolha, amor e vontade de construir uma vida inteira ao seu lado. Você salvou mais do que uma casa. Você salvou partes de mim que eu achava perdidas. Me ensinou que confiança não é fraqueza, que carinho não diminui ninguém e que amar não tira poder de um homem. Amar dá sentido a tudo. Camila já chorava, mas sorria ao mesmo tempo. Vicente tirou uma das alianças da pequena caixa. Eu quero me casar com você de novo, desta vez sem contrato, sem mentira, sem plateia para convencer. Apenas nós dois, nossas famílias e a verdade que escolhemos viver. Você aceita ser minha esposa de verdade, todos os dias em todas as versões da vida? Camila levou as mãos ao rosto por um instante, tentando conter a emoção. Depois olhou para ele com uma felicidade impossível de esconder. Eu aceito, respondeu. Aceito hoje, amanhã e em todos os dias em que você quiser continuar aprendendo a amar comigo. Vicente sorriu, e aquele sorriso parecia carregar o menino que um dia teve medo, o homem que aprendeu a se defender e o marido que agora escolhia se entregar. Ele colocou a aliança no dedo de Camila com cuidado, como se selasse não apenas um pedido, mas uma promessa de presença. Depois ela colocou a aliança nele, com as mãos trêmulas de emoção. O beijo que veio depois foi leve, romântico e cheio de significado. Vicente tocou o rosto de Camila com delicadeza, e ela fechou os olhos, sentindo naquele gesto tudo que eles haviam atravessado. Não era um beijo de pressa, nem de aparência. Era um beijo de reencontro. Um beijo que dizia, eu fiquei, eu escolhi, eu amo você. Ao redor deles, Dona Lúcia chorava de alegria, Clara aplaudia sem vergonha nenhuma, Dona Cecília sorria emocionada e Dona Eulália enxugava discretamente os olhos com um lenço. Pouco tempo depois, Camila e Vicente renovaram seus votos em uma cerimônia simples, realizada no mesmo jardim onde ele havia feito o pedido. Não houve ostentação. Houve flores, luz suave, família reunida e palavras sinceras. Vicente falou, olhando nos olhos dela, sem medo de parecer vulnerável. Disse que passou a vida acreditando que precisava ser forte sozinho, até descobrir que a verdadeira força era ter alguém com quem dividir o peso. Camila, por sua vez, disse que entrou naquele casamento para salvar a casa da mãe, mas acabou encontrando um lar nos braços de um homem que teve coragem de mudar. Quando foram declarados marido e mulher mais uma vez, todos sorriram. Dessa vez não havia contrato escondido, nem Beatriz observando com desconfiança, nem medo de que a verdade aparecesse. A verdade estava ali, diante de todos, bonita e inteira. Vicente beijou Camila com ternura, e o jardim se encheu de aplausos, risos e lágrimas felizes. Com o tempo, a mansão dos Martins deixou de parecer um lugar frio. Camila abriu janelas, trouxe flores,
Colocou músicas baixas pela manhã e encheu a casa de pequenos sinais de vida. Dona Lúcia melhorou com o tratamento e passou a visitá-los com frequência. Clara entrou na faculdade orgulhosa da irmã e, para surpresa de todos, passou a pedir conselhos a Vicente, que fingia ser sério, mas sempre ajudava. Dona Cecília voltou a passar temporadas na casa, dizendo que, finalmente, aquele lugar parecia pertencer a pessoas vivas. Até Dona Eulália mudou. Já não caminhava pelos corredores como quem guardava um museu, mas como quem cuidava de um lar. Vicente também mudou. Continuou firme nos negócios, inteligente e respeitado, mas já não era movido pelo medo. Aprendeu a ouvir antes de reagir, a confiar antes de desconfiar, a chegar em casa mais cedo sem sentir culpa e, acima de tudo, aprendeu que o amor não o tornava menor. Ao lado de Camila, ele se tornou mais inteiro, mais humano, mais feliz. Às vezes, à noite, os dois caminhavam pelo jardim de mãos dadas. Camila gostava de lembrar como tudo começou. Uma carta do banco, uma proposta impossível, um contrato de 6 meses e 2 pessoas tentando salvar coisas diferentes. Ela queria salvar a casa da mãe. Ele queria salvar a herança do avô. Nenhum dos dois sabia que, no caminho, acabariam salvando um ao outro. Em uma dessas noites, sob um céu claro e cheio de estrelas, Vicente parou ao lado dela perto das roseiras. — Você se arrepende? Perguntou com a voz baixa. Camila olhou para ele surpresa. De quê? De ter aceitado aquele contrato. Ela pensou por um instante. Lembrou da dor, do medo, das humilhações, das dúvidas e de todas as noites em que achou que sairia daquela história com o coração vazio. Depois olhou para o homem ao seu lado, para o sorriso tranquilo que ele agora oferecia sem esconder, para as mãos que a seguravam com carinho, para a vida que tinham construído a partir de um começo improvável. Não, respondeu ela, porque aquele contrato terminou, mas nós começamos. Vicente sorriu e a puxou para perto em um abraço calmo. Eu te amo, Camila Martins. Ela sorriu ao ouvir o sobrenome, não como posse, mas como escolha. Eu também te amo, Vicente Martins. E ali, naquele jardim que um dia foi cenário de dúvidas e depois se tornou testemunha de promessas, Camila entendeu que o amor verdadeiro não nasce sempre do jeito mais bonito. Às vezes, ele chega disfarçado de problema, vestido de impossibilidade, cercado de medo e regras. Mas quando é verdadeiro, ele encontra uma brecha, cresce no silêncio, floresce no cuidado, derruba contratos, vence orgulho, cura feridas antigas e transforma uma casa fria em lar. Camila havia salvado a casa da mãe. Vicente havia recebido muito mais do que uma herança. E os dois, juntos, descobriram que algumas histórias não começam com "era uma vez". Algumas começam com desespero, atravessam mentiras, enfrentam perdas e terminam com 2 pessoas escolhendo ficar. Para sempre. Eu entrei nessa história para salvar a casa da minha mãe, mas acabei descobrindo que o amor verdadeiro pode nascer onde menos esperamos. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, inscreva-se no canal e comente. Você teria dado uma chance para Vicente? Compartilhe com alguém que precisa acreditar no amor outra vez.